Não sei se vocês já acessaram o nosso ambiente de AD. Já, Maravilha. já dei uma olhada lá. Uhum. Então, já tem aquela aula da semana passada, já está lá, né? A introdução, e a aula de hoje também, ao terminar, a gente sobe e tem lá. É uma maneira de rever também ao longo do ano, você tem um ano de acesso a essas aulas, que essa é uma das vantagens, né? Do presencial. Presencial, você deu uma piscada, foi e não volta mais, literalmente, né? E o online tem essa perspectiva. Embora estejamos aqui, síncronos, digamos assim, ah, qualquer coisa que eu pisquei ou, né, viajei na maionese, como a gente diz, dá para rever a aula, dá para rever tudo. Então, é uma coisa muito legal. Então, vamos fazer uma rápida revisão para esquentar os neurônios. Uma boa coisa com o dia de hoje, que está fresquinho, né, está friozinho. Vamos esquentar os neurônios e vamos começar com o tema de hoje em si. A gente começou a trabalhar com essa perspectiva do desenvolvimento da inteligência emocional e eu falei desse neurocientista, o Antônio Damasio, e esse livro dele, O Mistério da Consciência, que é um livro onde ele afirma categoricamente que um comportamento é estável quando há uma emoção que lhe sustente. Essa é uma afirmação que sustenta toda a nossa abordagem na perspectiva de emoção sustenta comportamento. Tá? A gente está olhando um quadro de comportamentos e a ideia é exatamente perceber como esse quadro de comportamentos são sustentados por uma emoção. E aí, gente, aproveitando o ensejo, diferentemente das outras ferramentas que são mais comportamentais, como o DISC, MBTI, que são puramente, né, ou predominantemente comportamentais, a gente está vendo aqui uma ferramenta que é predominantemente emocional, um diagnóstico das emoções. Consequentemente, a gente está fazendo um link com as emoções com o comportamento, mas só que é um conjunto de comportamentos grandes baseado numa emoção, certo? Se a gente entende um pouco mais a emoção, nós podemos entender que rol de comportamentos essa pessoa sustenta. Diferentemente, quando eu faço um teste de DISC, que ele mapeia quais são os comportamentos que estão presentes. Aqui a gente está vendo uma competência emocional. Então, tem comportamentos que posso não ter presente, mas se eu começar, eu sustento. Eu tenho recurso para isso, certo? E essa é a máxima que a gente traz nessa abordagem. Quando eu falo assim, desenvolver a melhor versão de si mesmo, porque tem alguns comportamentos que tu possa não ter ainda manifesto, mas tem recurso para isso. É a tua praia, certo? É a tua praia. E aí até endosso isso numa perspectiva do livro Seus Pontos Fortes, da Gallup, mostrando que, segundo as pesquisas da Gallup, se eu não me engano, cerca de 60%, agora estou em dúvida se é 60, 80, devia ser 60% das pessoas morrem sem nunca ter manifestado seus potenciais. Interessante, né? Olha, é uma crise de ignorância sobre si. Né? Com tanto foco no externo, a gente acaba esquecendo de olhar para a gente mesmo, certo? Como é que eu não manifesto meus potenciais? Porque eu não reconheço isso. Estou tentando ser uma pessoa que eu não sou, certo? E aí não tenho esses recursos aí. Aí fico sempre a média, né? E aí numa perspectiva mais medíocre. Então, essa é uma fala que sustenta a nossa abordagem, que um comportamento é estável quando há uma emoção que lhe sustente. E aí, nas emoções, conscientes ou não conscientes, a gente trouxe essa metáfora do cavaleiro e o cavalo. Né? O cavaleiro representando as emoções mais conscientes e o cavalo as não conscientes, então subconsciente. E apresentei para vocês esse quadro também, estou fazendo uma rápida revisão, literalmente rápida, né? Só para a gente esquentar os neurônios. Né? Então, cada uma dessas janelas representa uma estrutura neural, uma rede neural, certo? Nós temos essas nove, só que algumas delas estão contraídas, outras delas estão mais expostas. Isso tem a ver com um vínculo, né, emocional. Vínculo através de competência emocional me dá habilidade natural, sem esforço, de olhar por alguma dessas janelas. Pouco vínculo, a janela encolhe. A carência de vínculo, a janela literalmente encolhe. Essa estrutura neural pede o relacionamento de longo prazo. Se eu tenho uma janela 2 com vínculo através de carência emocional, eu até ouço o que os outros me dizem. Puxa, olha só, fulano ficou chateado com o que a gente decidiu na reunião. Mas entra por aqui, sai por aqui. Do tipo, pô, tá aqui para trabalhar, né? Passa no RH se não gostou. Ou seja, eu não consigo validar essa perspectiva, né, de empatia. Já o excesso de vínculo faz com que a janela se sobreponha, certo?
fique demais. Ao final desse programa, a gente vai falar um pouquinho dessa condição do vício emocional. Porque a gente quer mesmo trabalhar nesse módulo o foco nas competências emocionais, ou seja, as janelas que eu tenho um bom vínculo. Certo? Estamos vendo que isso é um atributo do cavaleiro. Certo? Se você não dirige os teus recursos, você pode estar sendo dirigido por eles, sendo marionete deles. Isso é uma boa coisa, dá para entender. Bom, nós também, então, como um resumo aqui dessa introdução, eu falei que nós todos temos 3 a 4 competências emocionais. 3 a 4 janelinhas dessa a gente tem bem, né? 3 a 4 a gente tem dificuldades, são as nossas carências emocionais cujo vínculo estão com essas janelas, e aí eu consigo mal e mal entender essa perspectiva, mas não é minha praia. Se eu tenho carências emocionais com a janela 5, direção, longo prazo, eu não vou ser o cara do planejamento estratégico. Reunião de planejamento estratégico, eu dou graças a Deus quando termina, certo? Os caras me perguntando aí o que eu quero para 2030, sei lá, eu quero estar vivo até lá. Tá entendendo? Dificuldade de pensar em termos de longo prazo, certo? E aí, claro, não, faz parceria com quem é bom, não vai ser a tua praia. E quando é demais, também é um problema. Né? Quando é de menos é um problema, quando é demais é um problema também, vira um vício emocional. E aí começamos a ver essas competências emocionais na seguinte ordem. Tem uma delas, dessas 3 a 4, que vai ser em você a principal, e aqui faço um abre aspas rápido. A principal, gente, que determina qual é o teu tipo no Enneagrama, não é só uma questão assim de que ela é mais forte em você. Ela está intrinsecamente ligada à tua estrutura corporal herdada geneticamente. Você lembra? Vou acabou de passar sobre isso. Centro ativo, centro emocional, centro teórico. Tá? Hoje vamos falar disso, inclusive. Né? Então, ela tem uma relação intrínseca com a tua estrutura corporal. Certo? Então, tu construiu um mecanismo de defesa básico baseado no material de construção que você herdou geneticamente. Por isso que não muda ao longo da vida. Já as outras, considerada que não a principal, e sim as secundárias, tá? Essas secundárias, elas sim têm uma participação ao longo da vida. Elas são construídas ao longo da vida. E elas podem mudar. Você pode ter uma fase em que tem uma competência emocional mais presente na sua vida, outra fase, outra competência emocional. Isso é assim mesmo. Tá? A principal determina o seu tipo, como está aqui, não muda ao longo da vida. As secundárias, que compõem essas 2 a 3 a mais, elas podem mudar ao longo da vida por necessidade, tá, gente? Não por desejo. Raramente elas mudam por desejo, mudam por necessidade. Tá? E aí, nós organizamos essas estruturas em 4 grupos. Um deles foi ordem. E até dei um exemplo de ordem, né, que seria o seguinte: competências emocionais sustentam a ordem. Eu dei um exemplo, que é a Patrícia, que não tem uma emoção que sustenta a ordem. Então, ela tem esse comportamento, ordem, se manifestando de forma errática. Na segunda se organiza, a terça já cai a organização, leva uma bronca e assim, seja o que Deus quiser. Já a Maria, não. A Maria, que é a chefe da Patrícia, tem competências emocionais que sustentam ordem. É de segunda a sexta. Segunda a segunda, na verdade. Por quê? Porque um comportamento é estável, como aqui da Maria, quando há uma emoção, uma competência emocional, que sustente. Se não tem, é errático. E isso, gente, quando a gente cai essa ficha, nós começamos a olhar para as pessoas com a seguinte perspectiva, que é um dos objetivos aqui, tá? O que essa pessoa tem para dar? O que ela banca? Certo? Porque senão a gente cai naquela velha máxima de olhar para as outras com a régua, que é a nossa própria régua, certo? Se eu dei conta, por que eu não deu conta? Se eu entendi, por que eu não entendeu? E aí eu vou me frustrar com as pessoas. Pô, é simples, Márcio, certo? A pessoa que está com má vontade, certo? Então, aqui, ó, nessa relação, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, da Maria, que tem uma competência emocional que sustenta a ordem, versus a Patrícia, que não tem, a tendência da Maria, ser a chefe da Patrícia, é olhá-la com maus olhos. Ela não é. Achar que ela não é comprometida. Pô, a gente já deve ter um curso para ela de organização do tempo. Faça-me um favor, entende? Eu nem curso de organização do tempo fiz e sempre me organizei na vida. Faça-me um favor, me desculpa. A pessoa não quer nada da vida. Quantas vezes já escutei isso? Quantas vezes escutei isso? Entende? Por quê? Porque exatamente nós estamos nesse viés de olhar para os outros a partir das nossas competências emocionais. Aí, cabeça de martelo só enxerga pé. Faz sentido? E esse, digamos assim, é um das grandes viradas de paradigma, assim, né?
mudança de mindset, né? Uma nomenclatura mais moderna, né? Paradigma já fala, vai falar há um tempo, né? Mudança de paradigma. Hoje é mudança de mindset, né? Que dá na mesma. Mas a gente precisa mudança de mindset mesmo. Qual é a mudança de mindset? D. Se eu fiz porque o outro não faz, para. Se eu fiz é porque eu tenho recursos emocionais que sustentam. Se o outro faz, não faz é porque ele não tem competências emocionais que sustentam. Então, quais são as que ele tem? Porque daí eu posso ver o que ele banca, certo? Com o que ele entra no jogo. Tá? E essa foi uma perspectiva que nós trabalhamos nessa introdução da aula passada. Tá? Continuando essa perspectiva, além do grupo que nós estamos iniciando, que é a Ordem, hoje vamos avançar, nós vamos ter um grupo que é de comportamentos extrovertidos. Certo? Vamos ver 3 competências emocionais que sustentam a extroversão. Outra que sustenta a introversão, 2 emoções que sustentam o comportamento introvertido e também um comportamento mais relacionado à negociação. Essas 4 áreas, gente, é bem útil. Porque quando a gente pensa assim nas pessoas, fulano é mais extrovertido, fulano é mais introvertido, fulano tem uma certa organização, fulano é mais negociador, essas características comportamentais são fáceis de enxergar. E aí você pode detectar que tipo de recurso, que tipo de competências emocionais que essa pessoa tem, certo? Diagnosticar isso também. E aí começamos na aula passada com ordem. E a primeira competência emocional, no caráter de secundária, não de primária, a primária vamos ver hoje, foi a persistência, que tem a ver com esforço e autoexigência. Lembrando que eu só estou aqui revisando ainda, né? Então vimos alguns traços, alguns comportamentos, tenacidade, determinação, vínculo com a ação, se eu comecei e vou até o final, esse pragmatismo, né, de não importa, não adianta chorar o leite derramado, certo? E uma relação muito forte, porque a persistência sustenta uma tensão muscular. Então, ela acredita no esforço como meio. Né? O esforço. Esforço é uma palavra interessante, né? Na nossa geração, geração X, quase todo mundo aqui é X, né? Se não todo mundo. A nossa geração é a geração do esforço. Ela não é. A geração do esforço. A gente supervalorizou o esforço. Coitado de quem não tinha persistência, né? Ficou para trás, sem dúvida. Né? É um culto à persistência. Eu vi até, vamos aproveitar o ensejo, nem a geração X, isso nem é nossa, tá? A geração mesmo do esforço não é nossa, a geração do esforço é Baby Boomer, a geração anterior. O Baby Boomer é a geração que não interessa o que você sente, interessa o que você faz. Só isso, né? Ponto, né? Eu estava vendo assim até um documentário esse final de semana da Martha Stewart. Não sei se vocês lembram da Martha Stewart. Nos Estados Unidos tinha um programa de televisão de culinária, coisas da casa. Ela tinha revistas e livros que ela escreveu também. Ela era muito famosa, ficou bilionária, uma das primeiras mulheres bilionárias nos Estados Unidos. Foi presa depois também por uma coisa assim, foi mais um complô contra ela do que qualquer outra coisa. Bom, mas de qualquer forma, ela também, geração, né, da divisão do Baby Boomer com X, tudo muito ligado à persistência. E ela, né, na entrevista, uma entrevista até recente, diz assim: nunca me preocupei com o que o meu marido sentia, ou deixou de sentir, ou de falar o que eu senti. Sei lá, isso é problema dele. Nós vamos ocupando com o que vamos fazer. Se tem alguma coisa, nós vamos fazer juntos. Eu sempre admirei pessoas que fazem. Não, que sentem, não sentem. Então, assim, uma certa ignorância do vocabulário das emoções. Mas se eu nem dou a presta atenção, que dirá nominar as emoções. Né? Então fica assim um vazio. Então essas pessoas não sentem? Impossível, só um psicopata para não sentir. Hein? Só não dá atenção. É só isso. Então, nós vemos a geração Baby Boomer para a geração X com essa herança. Uma herança maldita, digamos assim, de não olhar para as emoções. Eu li livros de administração que diziam nas organizações, nas empresas, não há espaço para as emoções. Fala mais equivocado é impossível, né? Como assim não há espaço para as emoções? Então, cadê o comprometimento, engajamento, né? Lealdade? Tudo isso é emocional, cara. O computador não é engajado, né? Não é leal. Não vai ficar chateado. Agora me deram para trabalhar com o Ildefonso, eu gostava de trabalhar com o irmão. O computador não tem essa história, amiga. Entende? Porque ele não tem vínculo emocional, né? Nós temos. Então, essa questão de lealdade, comprometimento, engajamento, sempre foi um teor emocional. Mas tudo bem. A ciência
Mal e mal compreendia as emoções. Até pouco tempo, a ciência trabalhava com 5 emoções, gente. As Big Five, chamadas. Vocês viram divertidamente, certo? São as 5 que aparecem divertidamente. Sendo que dessas 5 emoções, só 2 são realmente emoções, o resto são sentimentos. Tu vê a ignorância que nós temos a respeito das nossas emoções. Era raiva, medo, que são básicas, primais. Depois alegria, tristeza e aversão. São sentimentos, são sensações. Hoje a gente se separa, né? Emoções, tem um quadro de emoções, sentimentos. O que é um sentimento? São as pegadas que a bioquímica das emoções deixou no corpo. Eu me sinto constrangido com a situação, eu sinto angustiado com a situação, eu sinto preocupado. E que emoção pode trazer isso? Medo pode me dar preocupação, mas raiva pode trazer preocupação também. Então, a sensação em outras palavras, as pegadas que essa bioquímica produzida no nosso cérebro, no hipotálamo especificamente, deixou quando essa bioquímica vai para a corrente sanguínea. Nós estamos vendo aqui as emoções. E estamos vendo traços comportamentais. E é muito mais fácil perceber esses traços comportamentais e as sensações do que a emoção em si. Bem, na verdade, cientificamente é impossível a gente reconhecer nossas emoções. Né? Nós só vamos reconhecer quando ela já está na corrente sanguínea. Certo? E quando é que já está na corrente sanguínea, a gente só percebe ela através das nossas sensações. Na pior das hipóteses, bom ou ruim. Está sentindo bem ou mal? Isso a gente consegue dizer, né? E aí, Afonso, está bem ou mal? Bem, mal, tem, né? Bem, ó, bem, ótimo, bem, né? Né? Que sensação? Ah, estou meio descansado. Ó, cansado é uma sensação, certo? Se eu estou cansado, posso ficar um pouco irritado, né? Ó, então aí vai. Então, então eu estava dizendo que a nossa geração é um pouquinho analfabeta emocional, e aí agora nós temos a necessidade de criar parâmetros, linguagem, né? E aí a inteligência emocional que é toda nessa direção. Tá? Então aqui, voltando à palavra esforço, né, que foi o tema central da geração Baby Boomer, também da geração X, e uma das principais críticas da geração X para a geração Milênio. Essa geraçãozinha não quer se esforçar, não é essa que a gente ouve? Essa geraçãozinha não quer. Claro, não, talvez eles não estejam tão focados nessa cultura da persistência. Eles estão com outra cultura, cultura da possibilidade. Vamos falar de outras competências que são muito mais presentes aqui. Tá? Quem vê o documentário da Martha Stewart vai ver muito isso aqui, ó. Muito isso aqui, muito forte isso aqui. Tá? Ela tinha essa competência emocional, era a principal dela. Muita autoexigência, me cobrar, né? Senso de ordem, aqui é uma coisa interessante, é uma característica interessante da persistência. Ela traz para quem tem mesmo como secundário, estão vendo como secundário, tá? Um senso de ordem, um senso de ordem, tá? Senso de ordem e uma consistência do tipo começo, meio e fim. Se eu comecei, eu vou terminar. Né? A ausência de persistência permite o indivíduo começar e não terminar, e não ver problema nenhum nisso. Ah, não era para mim, certo? Já estou fazendo outra coisa. Né? Não tem problema com isso. Engraçado, né? Olha só, vamos pegar um exemplo simples. Você comprou 3 livros, começou a ler o primeiro. Acho que não é muito interessante, tá, mas já está na metade. Se você tem persistência, você, não vou começar o segundo antes de terminar o primeiro. Se você não tem persistência, dane-se, não gostei dessa porcaria desse livro, nem quero mais saber dele e tal. Né? E tem remorso nenhum. Estou entendendo? Remorso, nem apego, vínculo. Por que quem tem persistência finca? Porque a sensação de que eu estou deixando para trás. Então, ela sustenta uma sensação de consistência. Então eu acabo sendo consistente. Ah, mas se você não gosta, continua igual. Pode até ficar rígido. Eu não falei que é rígido, mas pode ficar. Tá entendendo? Porque tensão pode estar em excesso. Se eu fico tenso demais, eu fico rígido. Mas sem rigidez, sem tensão nenhuma, eu fico frouxo. Se eu estou frouxo, eu chuto o pau da barraca por qualquer coisa. É ou não é? Por qualquer coisa tu desiste. Estou muito frouxo, né, para as possibilidades. Tá? Estou mais persistente, então estou mais tenaz. Tudo isso são características que nós vimos aí. Agora eu preciso de ajuda de vocês. Na aula passada, nós falamos do exercício pessoal de investigação da persistência. Eu apresentei para vocês o exercício, eu acabei não olhando ali.
Apresentou sim, É, Marcos. uhum. Márcio, perdão. Chico dever de casa, né? É, o quase nunca depende, frequentemente, Isso, quase sempre. isso mesmo. Maravilha, maravilha. Beleza. Então tá. Então, ainda terminando essa revisão, vimos tudo isso. Então, toda essa revisão era para a gente falar dessa emoção, que é a persistência, a primeira que a gente está vendo, como secundária. Muito importante, vou repetir isso várias vezes, tá? Então não se preocupem. Nós vimos como secundária. Agora vamos mudar o nome do jogo. Agora vamos ver ela como principal. Como principal muda. O principal vai determinar o tipo. Nós estamos falando exatamente aqui do tipo um. Ele é o único desses 9 que tem a persistência como a principal. E para esse principal, lembra, tem a ver com a tua estrutura corporal herdada geneticamente. Lembra as 3 camadas embrionárias? Ectoderma, representando o centro teórico. Endoderma, representando o centro emocional. E mesoderma, representando o centro ativo. O ectoderma, representando o centro teórico, dá origem ao sistema nervoso central, neurovegetativo, cérebro. O endoderma, representando o centro emocional, dá sistema digestivo e respiratório. Porque o centro respiratório tem a ver com as emoções. Se você respira mais rápido e curto, você entra numa frequência emocional. Se você respira mais lento, de forma ampla, você muda o teu estado emocional. Se você tranca a respiração, você estagna as tuas emoções. A respiração é uma chave para lidar com as tuas emoções, certo? E o centro ativo, o, o mesoderma, que dá origem ao sistema músculo-esquelético. Nós temos esses 3 centros, mas herdamos um deles com mais intensidade. Ou somos mais ativos, ou mais teóricos, ou mais emocionais. Quando a gente joga as 9 janelas aqui, estamos dizendo assim, ó, tem 3 janelas mais ativas, 3 mais emocionais e 3 mais mentais. E aqui estamos vendo um ativo, tipo um está no centro ativo. A janela um foca na tarefa, no senso prático. Essa é uma estrutura neural que para ele está muito ativa. Então, o que vem à mente dele, o tipo um? Tá? Qual é a tarefa? Qual é a ação necessária para essa ideia ser colocada em prática? Então, imagina, o que eu estou dizendo aqui é que o tipo um, quando ouve numa reunião uma ideia, uma colocação, o que ele imagina? O passo a passo para colocar em prática. Estou entendendo? O modelo mental dele é já imaginar aquilo em Excel, em plano de ação. Tá? Porque essa estrutura neural, que é a janela um, foca no que tem que ser feito através de uma perspectiva prática. Ou seja, o que é necessário ser feito para essa ideia ser colocada em prática? Né? É possível ser feito? Tem tempo? Tem orçamento? Vejam, eu estou olhando para a realidade a partir de uma perspectiva prática, mensurável. Né? Sabe aquela reunião que as pessoas estão discutindo o sexo dos anjos? Aí vem o tipo um e diz assim: vem cá, que é o discutir o sexo dos anjos? Né? A possível reforma da recepção. Né? Ah, recepção, precisa de reforma, recepção e tal. Aí chega o tipo um e diz assim: vem cá, tem orçamento para isso? Não, não tem orçamento, imagina aí. Vai ter orçamento para isso? Não, imagina, tem outras coisas que são prioridades da empresa. Então vamos mudar o rumo da prosa, né? Estão perdendo tempo aqui. Né? Não adianta chorar o leite derramado. Lembra o pragmatismo? Aqui vai ter pragmatismo, gente, em primeiríssima mão. Que é exatamente o que nós estamos falando dessa janela um aqui, ó. Entende? Essa perspectiva mais pragmática mesmo. É assim. Então, quer dizer, é um ponto de vista. Ele escuta o que você está dizendo a partir de uma perspectiva prática. E não nada mal com isso. Essa é a janela principal dele. E a principal contribuição. Então, estão vendo aqui que esse tipo um tem a persistência que nós já vimos como a sua principal competência emocional. Ele é um ativo, tá? E tem a janela um como a sua principal. Nele, o anseio da essência dele, tá? É de organizar e criar processos práticos. Volta aqui. Essa é a natureza dele. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. Lembra que eu falei na aula passada, gente, até fazer um abre aspas aqui, ó, que uma das coisas que as pessoas hoje sentem falta por conta da quantidade de informação externa que está disponível para a gente é reconhecer qual é a tua praia, né? Nasci para quê aqui, né? Qual é a minha contribuição nesse planeta? Qual é o sentido da minha vida? Né? E o que a gente está vendo aqui?
que o sentido da tua vida está intrinsecamente ligado a você. Não tem como ser diferente. Não acredite que você realmente tem que ser outra pessoa para dar certo na vida, outra pessoa para se relacionar. Entende? Nada mais longe da verdade. Talvez você esteja ou não manifestando os teus potenciais natos, que a gente está vendo aqui, ou manifestando de forma inadequada. E inteligência emocional é o reconhecimento e aprender a lidar. Não é porque eu tenho que vai ser talento. Lembra do que eu falei? Diferença de potencial e talento? Potencial todo mundo tem. Talento é quando manifesto de forma consciente esses recursos e de forma que eles apoiem missão, visão e valores da organização ou eles apoiem a sociedade, né? Tem que contribuir. Só é talento aquilo que contribui, gente. Faz sentido? Você não vê como talento uma coisa que atrapalha. Não, né? Você nunca chama, o cara tem um talento para atrapalhar aquela coisa, né? O cara tem o dedo podre, ele bota a mão, vira merda, né? Não, não, isso não é talento. Pô, se for ironicamente, pode dizer que é o talento, né? Mas se não, não. O que que a gente reconhece como talento? Reconhece como talento aquilo que é de uma maneira que contribui, né? Mesmo quando a gente fala ironicamente, o cara tem um talento para enganar os outros. É ironicamente, né? Isso não é um talento, isso é um desvio de conduta, certo? Até aí tudo bem? Então, talento mesmo, aquilo que a gente admira, é aquilo que a gente, que de alguma maneira contribui. De alguma maneira contribui. E, então, todos nós temos algo que é a nossa praia, certo? É algo que representa a nossa identidade. Do tipo um, se você é um tipo um, a tua praia, né? Você nasceu para, olha o que eu estou dizendo agora, você nasceu para contribuir como? Organizar e criar processos práticos. Estou entendendo? Essa é a tua grande contribuição. Você não veio para dar grandes ideias, mas você veio para pegar meia ideia e colocar em prática. Ser um tipo 1 significa isso. Ter uma enorme habilidade de contribuir, de forma que isso vire talento, com organizar e criar processos práticos. E dentro dessa toada de organizar e criar processos, eu vou te mostrar agora mais um conjunto de características comportamentais, traços, que também agora são do tipo 1. Tudo aquilo que a gente viu antes não era necessariamente do tipo 1. Qualquer um podia ter. Agora nós estamos falando do tipo 1. Então, primeiríssimo lá em cima, olha só. Se eu sou um tipo 1, e a persistência minha é nato, porque está ligado à minha estrutura corporal, né? Lembra o centro ativo? Eu fui uma criança responsável. Já ouviram falar disso? Essa é aquela criança que os pais eram chamados no colégio porque ela não aceitava tirar 9, só nota 10. E aí os pais foram chamados porque os professores acreditavam que os pais estavam cobrando demais dessa criança. E quando eles chegam, os pais, no colégio, e ouvem isso, eles dizem, não, mas a gente nunca cobrou nada. Nem sabemos essa história de nota e tal. Ué, se não são os pais que estão cobrando dessa criança, quem está? Está entendendo? É dela. Alguns de nós, gente, têm a persistência como secundária. E por conta da educação, por conta do que lhe foi estimulado, você desenvolveu a persistência. Está tudo bem. Mas aqui nós estamos falando do tipo 1, não interessa o ambiente. Os pais eram negligentes com relação à ordem. Essa criança era organizada. E ela vai dizer assim, ó, também, na casa que eu morava, essa bagunça que eu morava, como é que eu não me organizei? Está entendendo? Se foi organizado, se os pais eram muito organizados, chover no molhado. Ele já era dele. Era dele, é nato dele. Mesmo que não fosse. Aqueles que tiveram um ambiente desorganizados vão justificar, não, se eu não me organizasse, eu não ia dar nada na vida. Aqueles que vieram no ambiente organizado, eu sou assim porque meus pais eram também muito organizados. Estão entendendo? Não. No caso específico do tipo 1, é dele. Em algumas pessoas, não. Em algumas pessoas, essa influência ocorreu. Dele, não. Se não ocorresse, ó, não interessa o ambiente. É dele. Tá? É dele. Então, e aí, consequentemente, a palavra responsável que eu trago aqui como primeiríssima é eu respondo por. Eu arrumei, eu estraguei, eu tenho que arrumar. Peguei emprestado, eu tenho que devolver. Sabe? Respondo por. Esse senso de responder por, sabe? É muito comum, inclusive, serem jovens que viram arrimo familiar, porque acabam se sentindo responsáveis, né, pela família, um anseio muito forte de fazer bem feito.
Não dá para fazer mais ou menos, sabe? Incomoda. O bom é inimigo do ótimo, né? Isso, nesse ditado eles ficam com o ótimo, tá? E hábeis desenvolvedores de procedimentos. Eu estava agora, essa semana, eu viajei na quarta, pessoal, tivemos aula na quarta, estava numa empresa lá em Sorocaba e tinha alguns tipos 1, né? Aí um deles disse assim, Márcio, quando eu cheguei aqui 2 anos atrás, na empresa, no meu departamento não havia procedimento de absolutamente nada. Nada tinha procedimento. Eu passei 6 meses só desenvolvendo procedimentos. Adorei. Estou entendendo? Alguns de nós podem dizer assim, pô, 6 meses desenvolvendo procedimentos, botando papel, não sei o quê, passo a passo, meu Deus do céu, que inferno. Esse cara não, estava quicando. Lhe dá autorrealização. Tá entendendo? Então é natural para ele desenvolver procedimentos. É tão forte essa coisa de desenvolver procedimentos que o tipo 1 tem procedimento até para lavar louça. Você vai na casa dele jantar, certo? E aí você quer ajudar, assim, no final do jantar, diz, não, deixa eu te ajudar a lavar louça. Ele diz, não, não precisa não, não precisa não. E é verdade, sabe por quê? Porque se você for ajudar ele, vai atrapalhar, porque ele já tem um passo a passo. O que, que ele vai lavar primeiro, onde é que ele vai organizar, tal, tal, tal. E ele faz isso meio conversando, olhando e fazendo, porque é tão prático, porque ele repetiu. Entende? Se ele repetiu, ele faz sem olhar. Tá? Isso é dele. Isso ele faz também ao tomar banho, isso ele faz também ao arrumar as coisas no quarto. Quando ele chega na mesa dele, ele tem um passo a passo que ele faz para facilitar a vida, certo? A roupa, como ele coloca, tudo é como se, quando eu falo procedimentos, podem ser escritos, como ele se divide na empresa, 6 meses desenvolvendo procedimentos escritos e tal, né, encadernados, inclusive, mas pode ser um procedimento mental, que a pessoa às vezes nem percebe que ela vai tomar banho e sempre começa do mesmo jeito, né? Ela vai dirigir o carro, ela sempre vai para o mesmo caminho. Ela vai fazendo, ela sabe, tem procedimento. Quando ela come também, ela cria um passo a passo, certo? E não tem nada mal com isso. Eles preferem as coisas numa certa ordem, tá? São mais disciplinados, e disciplina não é rigidez, disciplina é agir na direção do que eu quero. E aí, Luciana, aqui é para ti, hein? Cliente teu que tem isso aqui não vai ter problema nenhum, tá? Nenhum. Entende? Ele vai fazer, não interessa se gosta ou não gosta. Eu me propus, é o que eu quero fazer, eu vou fazer. Disciplina é a mãe de toda a energia voltada para ação, tá, gente? Aí vem aquela velha máxima: quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. E o fiel da balança nessa frase é disciplina. Entende? Disciplina é energia ligada à ação. Lembra? A gente falou da ação desde o começo. E o que é ação? Aquilo que eu quero. Por isso, quem quer, tá ligado ao querer, tá? Faz. Quem não quer, Ok. quem quer, Perfeito. claro, quem quer é frouxo, né? Sabe o que é um frouxo? Lembra que tensão versus frouxidão, né? Tensão, relaxamento, tá? Frouxo no sentido não pejorativo da palavra, frouxo no sentido de estar frouxo, né? Solto, né? Uhum. Tenso, frouxo, né? Ou relaxado. Em querer frouxo, é aquele querer assim, eu queria tanto fazer uma pós-graduação agora. Então por que você não faz? Não, porque é noite, né? A noite é ruim, né? Pô, à noite ninguém aguenta. Mas eu queria muito. Para quem tem persistência, para o tipo 1, essa é uma frase estranha, não estou te entendendo. Como é que você quer um negócio que você não quer ao mesmo tempo, e quer, mas não quer? Que negócio é esse? Eu quero ou não quer? Porque para o tipo 1, que é pragmático, não tem mulher meia grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Interessante isso, né? A vida fica mais simples quando é ou não é. Fez ou não fez. Certo? Não tem meio ladrão. Ou é ladrão ou não é ladrão. Não tem tentar. Olha que interessante. Quantas vezes você tentou? Tentei umas 3 vezes. É um aviso. Deus quis, não é para ser. Aí o tipo, diz, olha, é um aviso que é para tentar até conseguir. Né? Nem conta. Sabe? Isso é exatamente. Por que eu vou tentar até conseguir? Se eu não estou conseguindo? Porque eu tenho disciplina, porque eu quero. Agora, claro, se você não quer mais, se você não quer, tá tudo bem, certo? Agora, olha só interessante, né? Isso tipo 1. Desistir é quando você quer e não vai fazer. Agora, se você não quer mais, você não desistiu, você apenas mudou de ideia. Olha que ele via se deu, porque como assim? Claro, eu não desisti, eu mudei de ideia.
Desistir é querer e abandonar. Ai, tentei 3 vezes, não deu, não era para mim. Mas você queria, queria muito que desse certo, mas não deu. Então você desistiu, querendo. Não cabe na cabeça do tipo 1. Quem quer, persiste, porque ele tem essa energia. E aí, com um dado, se você é um tipo 1, para não julgar quem não tem esse nível de disciplina. Pode ter querer, mas não tem disciplina, não consegue efetivar, não consegue botar em ação, tá? Também no tipo 1, um traço mais detalhista, são detalhistas, certo? Gostam de detalhes, gostam de, sabe, o bem feito mesmo, né? O perfeito. Detalhes em natureza, prática, pasta Z. Você entra na casa dele, é interessantíssimo. Ele percebe que um quadro está fora desse quadro, assim, sabe? Ele vai lá e arruma o quadro. Assim, né? Estava me incomodando esse quadro meio torto, assim, sabe? É ordem física das coisas, ou não limpo, né? Passar a mão em cima, esqueceram de limpar aqui, ó, né? Então, essa coisa incomoda, limpeza, organização, a pessoa que está gastando tempo. Olha a cena que eu vi nesse documentário da Martha Stewart, muito engraçado. É uma cena real, né? Na cozinha dela, uma das pessoas que era funcionária dela cortando uma laranja com uma faca provavelmente tinha o tamanho de uma caneta, né? Então, ela assim, ela para a pessoa, por que que você está usando uma faca pequena para cortar laranja? Usa uma faca maior, é mais rápido, mais fácil. Olha a perspectiva dela, mais rápido, mais fácil, como se tivesse errado aquilo que não dá mais agilidade. Interessante, né? Então, toda a perspectiva é prática, ó. Se mais rápido e mais ágil, esse é o certo. Se não é tão rápido e não é ágil, está errado. Interessante, né? E as pessoas, não, para mim, tá, é só 2 laranjas, eu corto com essa faca aqui mesmo, estou com preguiça de pegar outra faca lá. Não é algo que está na cabeça do um, levanta, pega a faca certa. Então, tem essa coisa desse detalhismo prático, tá? Altamente consequente, ação e reação, não tem esse negócio, né? Então, consequentemente, vai ter menos pena, né? Por quê? Se a pessoa está passando dificuldade financeira, é porque gastou demais. Ação e reação. Ponto assim. Quem está com dificuldade descansa carregando pedra. Esse é o lema do persistente, né? Direto e claro, são pessoas sem papas na língua, assim, não é que são mal educados, mas é um papo mais reto. Não tem essa história assim, olha, mano, quer dizer uma coisa, veja bem, não me leve a mal, né? Eu até estava conversando com meu irmão sobre isso semana passada, sabe? Esse é o Cerca Lourenço, né? Tá dando um enrolex, né? Porque tá sentindo. Não, não, não. Papo reto. Papo reto. Isso é interessante. Algumas vezes as pessoas, puxa, né? Não esperava isso dessa pessoa, ela foi direta. Ela falou assim: eles são esses. E gostam de regras e métodos. Não tem regra, não tem procedimento, não tem método, não tem problema. A gente cria. Certo? É para eles fácil isso. Então eles contribuem. Isso é uma real contribuição, gente. Essa é uma real contribuição. Pensa bem, quantos lugares as coisas se dão errado porque não há procedimentos claros, as pessoas esbarram. Um esperava que o outro ia fazer e não fez, não tem regra clara, certo? Então, estar num lugar onde não tem regras claras, poxa, é um lugar que, sabe, um empurra o outro sem perceber. O ser humano não tem. Às vezes pensa, mas a pessoa tem que ter discernimento, a pessoa tem que ter simancol. Esquece, cara. Vai ter que ter regra mesmo, cara. Regra, lei, procedimento, né? Olha, o Dieter está uma pergunta importante aqui, ó, né? E a criatividade? Coloca o Dieter aqui no chat, né? Cada um faz como for interessante fazer, né? Então, nós estamos percebendo que baixou espaço para a criatividade aqui nesse contexto, em função da praticidade. E essa é uma questão que eles mesmo abrem mãos. Interessante isso, Dieter. Tipo, um não está tão disposto a um senso prático quanto está disposto à mão da criatividade. Isso quer dizer o quê? Se eu chego, olha, mas eu tenho um jeito diferente de fazer isso. Mas está funcionando para que mexer? Entende? Então a ideia de que cada um pode fazer o seu jeito, como disse o Peter aqui, né? E aí manifestar o seu ponto melhor, isso às vezes tem dificuldade, certo? É como se houvesse, né? Eu não sei, aqui eu não entendi direito aqui de ter, é entrar a função de
de Hale, né? Você acaba Ótimo, ótimo, delimitando aí, dando os limites, né, necessários. exatamente. Não, você pode ser criativo, contanto que seja aqui. Com este orçamento, nesse prazo, certo? E com esse procedimento sendo. Tem área, pensem comigo, tem área que tem que ser assim mesmo. Vou dar um exemplo. A gente tinha um cliente que era laboratório clínico. Laboratório. O cara, para entrar no laboratório e começar a trabalhar, atendimento, ele passava por um treinamento de 3 meses. 3 meses de treinamento antes de começar a trabalhar. Por quê? Porque no laboratório clínico, quando vai se fazer a coleta, não pode ter cada um fazer do seu jeito. Tem que ser exatamente igual o procedimento. Se der errado, tem que chamar de novo o paciente para fazer uma nova coleta. Tá entendendo, Pepino? Tem que ser totalmente igual. 100%. Então, esse cara, nesse lugar, é o guarda-reio, como diz o Dieter, né? Para, cara, os parâmetros, claro, não, é 100%. Né? Restaurante, agora, interessante. Você já foi em restaurante que você foi lá e você pede sempre o mesmo prato, 5 anos depois o prato é igual, mesmo que mudou a cozinheira. Alguém criou um procedimento muito bom, certo? Para aquilo lá. E tem restaurante que, meu amigo, muda de cardápio a cada 15 dias, e não tem nada mal com isso, porque quer dar vazão à sua criatividade, certo? Vamos agora aproveitar e fazer um cardápio de inverno, cardápio de outono, cardápio de verão, e assim mesmo, sabe? Não que o tipo 1 possa não estar aberto a fazer essas alterações, mas, assim, eles preferem as coisas que já estão funcionando. A palavra funcionar, a ponto de eu ver uma coisa que está estragada, me incomoda, sabe? Dá vontade de arrumar. Muitos se profissionalizam em áreas de arrumar, consertador, né? Dentista, por exemplo, é um arrumador, entre aspas, né? Está cheio de dentista, tipo, entende? A contabilidade, né? A contabilidade é uma área tipo um fácil, não todo mundo faz contabilidade tipo um, mas é altamente atraente, gerente financeiro, certo? Agora você vai encontrar menos tipo um na área de marketing. Por quê? Porque numa agência de propaganda, o forno sai pãozinho todo diferente a cada segundo. É ou não é? Então, não se melhora por repetição, porque tu não repete. É outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, sempre outra coisa. Então, nesse exemplo, né, a criatividade em detrimento ao procedimento. Faz sentido? Agora, no laboratório clínico, o procedimento, zero criatividade. Quando eu quero criatividade, nada, zero. Usa em casa. Né? Não pode ter criatividade aqui. Entende? Também, numa agência de propaganda, não posso ficar preso a procedimentos. Tem que ter um procedimento mínimo, data de entrega, papapá, mas, sabe, tem que pensar fora do quadrado. Tá? Pensar fora do quadrado, né? Exatamente. Né? O ócio criativo é ócio criativo, exatamente não tem isso. O ócio criativo para persistência não existe, isso é coisa de vagabundo. Né? Sem vergonha, não existe. Né? Claro, estou tendo aqui esse viés. Né? Esse viés. Olhado. Até aí, tudo bem? Maravilha. Então, aqui, ó. Ô, Vamos ver agora. Márcio, Sim. na aula passada tu mencionou que o tipo 3 ele não entende metáfora, né? Daí, daí nisso despertou uma curiosidade minha. Piada, sarcasmo, teria relação com o tipo um às vezes nesse foco direto dele, talvez, às vezes ele não pega uma piada, não entende o sarcasmo, porque ele está pensando em algo que seria direto, assim, não uma brincadeira? Quando eu citei a janela 3, ela é a janela da adequação. E a ausência da janela 3 faz com que eu não perceba a metáfora, né? A Sim. ausência da janela 3, não a presença, a ausência. E aí assim, tem muito a ver, mano, com se ele tem como secundárias emoções que o flexibilizem, como, por exemplo, a própria adequação da janela 3, né? A própria curiosidade. Porque nativo do um, irmão, é meio papo reto, entende? Então, assim, se tu quiser filosofar sobre o assunto, não é muito a praia dele. Que tem problema com o tipo um, diz assim, ó, olha, eu sinto que não é por aí.
sente que não é por aí, faz o que com isso? Entende? Né? Então, você sente que não é por aí. Então muda o que tu sente, querido, né? O que tu faz com isso, né? Ó, essas subjetividades, sabe? Olha, acho que nós teríamos que abrir o nosso mindset. Cara, fala direto o que tu quer. Entende? Como abrir um mindset? Tens alguma ideia diferente? Tá achando que a nossa ideia é ruim? Fala o que tu quer fazer. Ó, a tendência é nessa direção, a ser mais papo reto, a menos. Então, obviamente, não é um perfil diplomático, né? Mas essa característica específica é tanto do 1 e do 3, Não, do ou 3 um é mais do... O 3 é o contrário. O 3 é um traço extremamente diplomático, porque ele tem a janela 3 que foca na Ah, adequação. Seria a ausência, irmão, é a ausência da janela 3. Quando ela está fechada, ele não percebe. A janela 3 fala exatamente disso, da adequação. De maneira de. tá. Né? É a janela que pensa exatamente isso. Que é uma janela que nós vamos ver por último ali na negociação. Porque ela né, tem esse jogo de cintura. Aqui não tem jogo de cintura, não. Aqui é papo reto. Ah, mas Márcio, eu sou um tipo 1 e tenho certo jogo de cintura. Então tu deve ter uma secundária, lembra? 3 a 4 emoções, que te ajuda a ter jogo de cintura. Porque a tua principal não é jogo de cintura, não. Ou seja, como é que você gostaria que o mundo fosse? Papo reto. A, B. Sabe? Pode, não pode. Certo ou errado. Justo, Uhum. injusto. Sem muito cinza. Cinza não me agrada muito, não. Sabe? Interpretação. Né? Essa interpretação da lei me incomoda. Sabe? É, tem uma história com isso aí. Ou é ou não é, sabe? É certo ou errado? Como assim, interpretação, né? É interessante isso, né? Então é bem diferente aí da janela. Agora, já adiantando o assunto, adianta a pergunta do irmão. Um tipo 1 que tem como secundária a adequação, a tolerância, duas emoções de negociação, ganha flexibilidade. Ah, então ele deixa de ser tipo 1? Não. Ele continua vinculado ao certo, vinculado ao pragmatismo, só que ele ganha jogo de cintura. O que é ganhar jogo de cintura? Mais ou menos assim, ó. Enquanto tipo 1 sem essas emoções é meio papo reto, não, tá errado. O acordado não sai caro. Nós não combinamos isso, então nem vamos falar desse assunto. Ó. Papo reto. Com adequação, com tolerância, como secundárias. Poxa, veja bem, irmão. Você se lembra que nós conversamos sobre isso na semana passada? Então, então não vejo razão pela qual a gente tenha que discutir novamente esse assunto. Ó. Acho que a gente pode pegar e aproveitar melhor nosso tempo se a gente focar na pauta que nós desenhamos para essa semana. Está entendendo que mudou um pouquinho o jeito? Ele deu uma voltinha, mas foi para o mesmo lugar. E, Deu uma voltinha para o mesmo lugar. Vai virar meio, não vai alterar o fim, mas meio. Então, meio mais adequado, um meio e tal. Vai ganhar esse jogo de cintura que não é nativo dele. O nativo dele é mais papo reto. Tá? Então, nós vamos ver tipos uns mais diretos, e pode ser até mais agressivos, e tipos um pouco mais de jogo de cintura, dependendo das emoções secundárias. Tá? Daí, tudo bem? Maravilha, maravilha. Então, gente, vamos agora fazer um ajuste fino. Um ajuste fino. Vou apresentar para vocês dos tipos 1, né? Três instintos. Três instintos que todos nós temos. Tá? Todos nós temos. Eles dão origem ao que nós chamamos no Eneagrama de subtipos. Tá? É o instinto de sobrevivência, que está aí para vocês. Ó. O instinto sexual, que não é sexual necessariamente genital. É a necessidade que nós, seres humanos, temos de contato físico. É o pôr de mão, olho no olho. Certo? E o instinto social, que é um instinto ligado a pertencer a. Note que nós todos movemos-nos em satisfação desses instintos, é ou não é? Nos movemos para a nossa sobrevivência, nos movemos para o nosso vínculo, amigos, pessoas mais íntimas, e até no casal, a intimidade. Tá? Nos movemos fazer parte de uma sociedade. Eu aqui em Florianópolis, ou eu que sou do time tal, ou eu do partido tal. Esse instinto gregário que nós temos. Então, nós temos esses três instintos. Só que como o anseio principal do tipo 1 é esse aqui, ó, organizar e criar processos práticos, ele vai manifestar esses instintos sob a luz desse anseio de organizar e criar processos práticos. Então, vamos ver o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, que está ligado à conservação da vida, vai se manifestar com foco na realização das suas tarefas e na ordem pessoal. Preservação vai estar muito focado no seu passo a passo, na sua tarefa pessoal, na sua agenda pessoal.
Isso os outros não fizeram. Os outros, o problema é deles. Não tem, né? Ah, mas a Luciana não terminou. Isso é o problema dela. E eu estou focado na realização das minhas tarefas. O que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Tá? O outro não incomoda tanto. O outro seria mais aqui no instinto sexual e social, tá? Ele está focado nele. Ó, esforço relacionado a parâmetros pessoais de realização. Ah, mas tá bom assim, Dieter. Ninguém nem vai ver. Não é, não tô vendo, não é o outro, Dieter. Não é o outro, Márcio. Eu, para mim, ó, é a minha medida, é a minha régua. Para mim não tá bom. Vou dar um exemplo disso. Uma tipo 1 subtipo preservação. Eu estava dando aula para, nem aula, eu estava dando mentoria, uma mentoria para ela. E aí ela dizendo, ah, Márcio, eu queria que, eu não estou satisfeita com o meu trabalho. Eu estou achando que estou entregando aquém do que eu poderia entregar. Aí eu perguntei, mas o teu chefe reclamou? Não, não, bem pelo contrário, eles gostam muito do meu trabalho. Foi então a empresa? Não, 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 a empresa está muito contente com o meu trabalho. Então, de onde é que vem isso? Não, porque eu não gosto do jeito que eu estou entregando. Eu queria mais uma semana de prazo para entregar do jeito que eu queria entregar. Aí eu falei para ela, olha só, o teu parâmetro de bom é 15 dias. Só que tu executa numa semana. Se o teu parâmetro de bom é 15 dias e tu executa numa semana, como é que vai sair? Não bom. E aí tu vai ficar insatisfeita. Não, tu tens que mexer, mudar, entender que parâmetro para 15 dias é uma coisa, parâmetro para uma semana é outro. Parâmetro para 2 dias é outro ainda. Parâmetro para um mês é outro ainda. É ou não é? Tu não pode jogar uma régua de um mês para uma semana e dizer, ah, não ficou bom. Ficou ótimo para o que é possível para uma semana. Estou entendendo? E por ele estar prisioneiro, muitas vezes, desses parâmetros pessoais, uma semana, 15 dias, não interessa. Interessa que para mim não está bom. Então, é difícil ele largar esses parâmetros pessoais. E começa a ser muito exigente consigo mesmo. Tipo, preservação, a gente chama de subtipo preservação, ele é muito exigente com ele mesmo. E com os outros ele pega leve. Ah, a Jennifer tá tudo bem, ela tem dificuldade de botar as coisas em ordem mesmo. E você? Eu não admito as coisas não estarem em ordem. Então é interessante, né? Ele cobra dele, mas não cobra dos outros. Esse é uma preservação. Já o subtipo sexual, cujo vínculo é nas relações com os outros, muda o jogo. Tá? Então, a conexão, o instinto sexual está ligado com conexão com os outros e conexão com a vida, expansão com a vida, certo? Então, nós vamos ver um indivíduo que foca na realização das tarefas em parceria. Então, se eu fiz, eu tenho que fazer também. Se eu dei conta, eu tenho que dar conta também. E aí começa a puxar a régua para os dois lados. Os processos são úteis aos envolvidos. Eu já vou organizar para todo mundo poder ter melhor performance. Aqui, ó, eu foco na minha realização, no meu processo, no meu jeito de lavar louça. Aqui eu já estou botando um processo, ó, então já começando a ensinar o outro a fazer também. Querido, faz assim que é melhor. Vai te ajudar, tá? E promove esse esforço e realização. Olha, se todo mundo fizer a sua parte, vai ficar melhor. Então ele promove isso. Então aqui mudou o jogo, não perceberam? Aqui muito foco na minha realização. Se o outro não fez problema dele, não tem problema nenhum para mim, né? E aqui não. Aqui eu vou apontar o dedo. Ou vou. Se eu fiz, o outro vai fazer também. A um nível de exigência com o outro começa a ser igual. Não é igual, certo? Tipo assim, eu me exijo nota 10. Se eu sou um subtipo de preservação e o outro, outro não, nem nota eu dou. O outro não. Se ele faz ou não faz, problema dele. Eu vou cuidar da minha vida. Se eu sou um subtipo sexual, o outro, no mínimo, nota 8. Ah, tu não exige nota 10? Não, 10 eu cansei. Desisti. Eu aprendi que não dá para funcionar, mas 8. 8 é grande pra caramba ainda. 8 é régua alta para dedéu, gente. Entende? Então, assim, 8 ele maneirou. Pô, 8, cara, é puxado para dedéu ainda. Entende? Ele puxa a régua mesmo. 8 sexual exige tanto, sabe? É uma régua muito, muito próxima da dele aqui. O subtipo social, que está ligado à integração com o grupo, pertencimento a um grupo, vamos ver um indivíduo que manifesta um certo inconformismo social e uma valorização do trabalho e ordem. Provavelmente foi eles que colocaram ordem e progresso na bandeira, né? Com a tentativa de estimular, não deu certo, mas uma tentativa de estimular eles colocaram na bandeira. Promove
Contribua com o seu melhor, que todos saem ganhando. Essa é a fala deles. Se todo mundo fizer a sua parte, todo mundo sai. Um senso de justiça ligado ao esforço. Quem faz merece, quem não faz não merece. Não tem meia boca, não tem. Então as regras, os procedimentos são muito ligados a quem faz. Quem faz merece, quem não faz não merece. Entende? Então, vocês perceberam que mudou um pouquinho o jogo aqui, ó, no subtipo preservação, em resumo, muito mais foco nas suas próprias realizações, suas tarefas. O outro não é, eu desculpo. Se o outro não fez, eu desculpo. Aqui já não desculpo tanto, não. Entendeu? Eu cobro. Então, porque a relação é muito um a um. E aqui não estou ligado ao outro. São os outros, a sociedade. A regra que não está justa. Então, esse é o cara que vai se envolver com condomínio. Ele vai fazer regras para o condomínio. Está entendendo? É coletivo, não é na relação. Não é um a um. O ensino sexual é muito um a um. Fico incomodado que o outro não fez, que o outro furou a fila, que o outro, sabe? É um a um. O ensino sexual é mais uma coisa abrangente. Por exemplo, olha só que interessante. Vou pegar um exemplo que pega. Quando eu vou no aeroporto, eu sempre percebo isso. Hora de check-in. A companhia está chamando para dentro do avião. E ela organiza, né? O pessoal que é prioritário, aí começa a sessão 1, sessão 2, né? E aí alguém fura a fila. O subtipo sexual se incomoda. Ó! Esse dia eu estava na Gol, era assim, a Gol tinha uma assim, fila para quem não tem mala de mão. E outra fila para quem está levando uma linha de mão, com rodinha. Tá? Aí entra primeiro quem está sem mala de mão. Certo? E eu aqui na fila com mala de mão esperando. Aí vem um cidadão caminhando com mala de mão, de rodinha, andando para a fila de sem mala de mão e passando a frente de todo mundo, né? E vai e tal. Aí teve uma tipo, ô, desavisado! Tá vendo a plaquinha aí não? Ó? Né? E botou no lugar dele, entende? E o subtipo social vai fazer isso? Para o subtipo social, cara, o avião não sai sem todo mundo entrar. O meu lugar está marcado. Entende? Não muda nada. Tá entendendo? Agora, se o cara atrasou, o avião sai sem ele. Tá entendendo? Tanto a perspectiva é coletiva. Não vai parar o avião por causa de uma pessoa. Entende? Ele que se apronte mais cedo de casa. Tá entendendo? A perspectiva é coletiva, não tão individual. Então, aí é um exemplo simples, só para a gente lembrar da diferença entre os subtipos, que estão aí em um ajuste fino aqui nos tipos 1. Então, em resumo, eu mostrei para vocês um conjunto de traços na semana passada e nós investigamos isso no exercício de investigação que está na postura de vocês. Qualquer um de nós pode ter isso aqui, ó, e não ser tipo 1, tá? Sou persistente, né? Sou tenaz, sou mais pragmático, tenho relação com esforço e não sou tipo 1. Agora, se eu sou um tipo 1, eu tenho tudo isso aqui e mais esses traços aqui, ó. Todos eles, essas duas colunas, ligadas a isso aqui, ó. Organizar e criar processos práticos. Aqui eu posso ter um pragmatismo ligado às minhas ideias, esforço para colocar, para ter novas ideias, pode ser para qualquer coisa, ou esforço para que as pessoas gostem de mim, certo? Senso de ordem que pode ser ordem cronológica, não ordem física. Então, esses traços podem estar satisfazendo como secundários a outro perfil. Aqui já não, esse é o perfil. Tipo 1 tem tudo isso aqui, tudo voltado para organizar e criar processos práticos. Por quê? Porque ele é um ativo. Tem a janela 1 como principal, que é uma estrutura, né, neural que foca na tarefa, e tem como principal anseio da sua identidade, da sua natureza, o cavaleiro que está aqui. É da identidade dele organizar e criar processos práticos. É com isso que ele veio. Então, se você é um, sinta-se bem, você veio para organizar e criar processos práticos. Se você veio para organizar e criar processos práticos, qual é o país que seria o país ideal para você morar? Chuta aí, gente. Fala aí, Jennifer. O que você chutou aí que está com o microfone fechado? Abre o microfone aí. Brasil. Não, eu tô brincando. É que, assim, um país organizado que eu amei de morar, e eu acho que eu sou tipo 1, eu amei a Suécia. Suécia, Dubai é impressionante também, né? Suíça também. Esses são os piores lugares para o tipo morar. É gostoso para passear, Já gente. está tudo organizado. Já está tudo organizado. Não tem nada para você fazer. Entende? Lá o que eles precisam de jogo de cintura, gente criativa. Entende? Agora, onde é que
Ordem, tá só na bandeira, né? Brasil é um lugar ideal para o tipo 1. Tem um monte de coisa para ele contribuir, é seu peso em ouro. Lembra? Quem, em terra de cego, quem tem olho é rei. Se você tem persistência, tem a habilidade de organizar, um lugar que precisa de organização é o lugar ideal para você. Né? Eles vão te valorizar. Agora, um lugar que está tudo organizado, por exemplo, o Canadá. Se os caras estão falando, Márcio, o site do Canadá, só o site, tem mais de 10 anos. Nem o site eles mudam. E tão organizadinho que está, assim que vai fazer, não tem nada. Os horários são os mesmos há 15 anos. Estão entendendo? Não tem muito o que fazer. Os caras já esmirilharam tanto que deixaram de um jeito que é pouco a área de manobra, né? Mas criatividade tem espaço um monte, entende? Esse é o espaço maior. E, né, engraçado, às vezes a gente procura para viajar, a gente pode ser fantástico, é coisa boa, tudo organizado e tal, né? Tudo, mas quando vier agora para trabalhar, para contribuir, como é que eu vou contribuir para esse negócio agora? Né? Não tem onde contribuir. Interessante isso, né? Um relacionamento também, tá, gente? Um relacionamento também. Não é à toa que a gente diz que os opostos se atraem. Nunca vi, gente, estou 30 anos trabalhando com Enneagrama, nunca vi um tipo 1 se atrair num relacionamento por outro tipo 1. Não estou dizendo que não exista, só nunca vi. Então, trabalhando com isso, nunca vi, tá? Também nunca vi Saci Pererê, a Cuca também nunca vi. Não estou dizendo que não existe, só nunca vi, tá? Mas nunca vi casal do tipo 1. Acredito eu que não se atrai, né? Tá ficando todo mundo certinho. Né? E alguma coisa nossa pede por mudança, é ou não é? Só que eu não tenho para dar isso, então eu tenho do outro. Tenho da sociedade em que eu vivo. Recebo criatividade, entrego ordem. Com isso é complementar. Os opostos são complementares e se atraem, certo? Tá aí tudo bem? Então uma bênção que o companheiro faça uma bagunça pro tipo um poder organizar? Exatamente, né? Exatamente, né? O mundo ia ser Foi. muito quadradinho, né? Eu não digo só bagunça, mas sim o espontâneo. Pensem bem, ó, o Dieter levantou essa lebre antes, ó. Se eu estou muito em procedimento, ordem e tal, tem baixa margem para espontaneidade, é ou não é? Para a gente mudar no meio do jogo. Para a gente, olha aqui, eu estava com um amigo meu aqui que a gente encontrei na rua, trouxe ele para jantar aqui com a gente e tal. Não vai rolar. Tem que estar programado. Então, espontâneo, né? Não tem espaço. Então, se um é mais espontâneo, o outro mais organizado, vão ter o melhor dos dois mundos. Ambos vivem um universo muito mais rico, porque o universo só organizado e o universo só espontâneo, ambos são pobres. A riqueza está na diversidade, ela não é? Na diferente contribuição. Então, inteligência emocional é o seguinte: eu dou uma coisa, o outro dá outra coisa, e juntos nós temos, sabe? Seria assim, o café e o leite. E a gente tem agora café com leite. Eu posso escolher só café, eu posso escolher só leite, posso escolher café com leite. Olha só, eu tinha só um elemento. Então, quando a gente pensa em sinergia, é isso. Ó. Um mais um vira três. Não é dois. Não, três. Se eu sou café e vivo com leite, eu agora posso ter ou só o meu café, café e leite, e o café com leite, que é a terceira bebida. Virou três, certo? Que é viver uma experiência, a experiência do outro, ou comungar as experiências. E esse é o barato da inteligência emocional. Agora tu imagina com uma equipe. 9 competências emocionais diferentes. Fala, gente. Eu tenho uma dúvida em relação a isso de preservação sexual e social, né? Porque assim, eu me vejo um pouco nos três, assim, flutuando. Porque o que acontece, né? Comigo mesma eu sou bem exigente. Daí chega no sexual, se tipo, eu tô convivendo demais, sozinha, num local, eu vou exigir dessa pessoa. Eu aumento a régua mesmo. O negócio é tipo assim, não, ó, assim, 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 assim. E se eu tô no ambiente, porque daí, assim, se eu não tô no ambiente muito, com muita gente, eu acabo focando muito no sexual, né? Às vezes eu acho que fica até chato. Mas se eu tô no social, digamos assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Morei lá na Suécia, só que eu morei com um chinês, com um indiano e com um vietnamita.
Assim, o caos, sabe? Então, assim, tô ali no social, eu organizei tudo para todo mundo fluir. E assim, gente, ó, já que vocês não organizaram, é assim, ó, a atividade vai ser assim, assim, vamos separar o lixo, vamos não sei o quê. Então, assim, eu organizo, entendeu? Então, assim, eu não consigo entender direito o que daí eu seria, assim, se é mais sexual, se é mais social, assim. Ótima pergunta, ótima pergunta. Deixa eu até trazer o slide de volta aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, né, e serve para todos nós, gente, é que dependendo do tipo, todos os tipos terão o mesmo slide, tá? Só vai mudar aqui o conteúdo, obviamente, né? Esse é o conteúdo do tipo um, tá? Mas é o mesmo slide, preservação sexual e social. Que todo mundo tem os três instintos, que é o que a Jennifer está falando agora. Todo mundo tem o instinto de preservação, todo mundo tem o instinto sexual e todo mundo tem o instinto social. Todos temos, não tem como não ter. Quando a gente diz que é um subtipo de preservação, é que esse é predominante. Então, assim, ó, ah, digamos que 50% da minha energia está no instinto de preservação, 30% da minha energia está no instinto sexual e 20% social. O social, essa coisa de focar no grupo, me incomoda até, sabe? Eu me afasto. Mas quando focar nas minhas coisas, eu tenho bastante energia. Aqui no sexual até tenho energia, certo? Mas eu prefiro fazer sozinha do que ficar fazendo um trabalho em equipe, entendeu? Mas tenho energia para trabalhar em equipe, trabalho e tal. Então, assim, podia ser assim, 40, 30, 30, bem parelho, né? Ou em algumas pessoas vai ter assim, ó, gente, 70% no instinto sexual, né? 10% no instinto de preservação e 20% no instinto social. Então, esse é o cara que nem faz as coisas sozinho. Quando ele faz, já faz mandando outras pessoas fazerem juntos. Sabe? O luthier é o cara que está muito na preservação, ele mesmo faz. Esse aqui já vira mais líder. Ele está mandando fazer, envolvendo, né? Entende? Esse aqui diz assim, você não sabe fazer, então daqui que eu faço. Prefiro eu fazer do que delegar. Aqui já não. Aqui tem mais energia para delegar e aqui mais ainda. Ó. Então a gente começa a perceber quem é quem, certo? Né? Mas nós temos os três. Nós temos os três. Tu vai ter os três instintos. Predominância de um, que pode ser 10% de predominância. Como eu disse ali, ó, 40% do instinto social, né? 20-20. Não, aí não dá. 30-30. Né? Tem que dar 100%. Né? É uma pequena predominância. Ou grande Ah, predominância. legal. Tem gente que é 70%. Tem gente que é 70%. O Anderson pergunta aqui também no chat, assim, ó. Márcio, subtipos, quem é, por exemplo, sexual, vai ser sexual também nas outras janelas secundárias ou o subtipo só existe na janela principal? Então, vamos lá, Anderson. O teu tipo, ele traz consigo a tua janela principal, que é a maior janela que você tem. Ou seja, essa estrutura neural está bem forte, então a predominância por esse ponto de vista. Aí tu tens duas emoções secundárias, ou três, que trazem como secundárias outras janelas. Então, esse quadro completo que você tem da tua principal com as secundárias vai se manifestar no teu instinto. Então, sim, vai trazer, certo? Mas não é assim, ó. Eu tenho uma janela 2, então eu tenho um pouquinho do tipo 2. Não, 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 não. Então, se eu sou um tipo 1, vamos pegar aqui, ó. Só esse slide vai funcionar para mim. Só. Eu sou um tipo 1. Mas aqui subtipos. Eu sou um tipo 1, só esse slide. Mas eu como tenho uma secundária, por exemplo, de sentir-se capaz, opa, e ímpeto também, que competências que veremos no futuro, provavelmente eu vou me identificar mais com o instinto sexual, que tem mais a ver com expansão. São emoções extrovertidas. Agora, se eu sou um tipo 1 que tenho mais desidentificação, introversão, competências emocionais mais contraídas, mais para dentro, eu vou ter que focar na minha sobrevivência. Certo? Então, essas emoções secundárias, essas janelas secundárias, vão trabalhar aqui dentro desse mesmo slide. Nós não vamos trazer outro slide, porque outro slide tem outro anseio. E as secundárias não têm anseio. As secundárias trabalham para o anseio do tipo. Só o tipo é quem tem um anseio. E do tipo 1, o anseio é organizar e criar processos práticos. Certo? Anderson, ficou mais claro? Hoje o Anderson está só no chat. O microfone dele não está funcionando. Beleza, maravilha. Até aí tudo bem, então, gente? Beleza, tipo 1. Tá. Beleza. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a primeira competência emocional de ordem.
certo? Que foi a competência emocional da persistência. Só alegria, certo? Agora vamos ver uma segunda competência emocional que também é de ordem. O nome dela é prudência. Ela também vai sustentar a ordem, mas de uma outra maneira. A persistência, eu falei muito desse checklist, né? Tiquei, né? Os tipos 1 adoram checklists. Provavelmente foram eles que inventaram o to-do list. Para os outros, né? Que aí, querido, você que está com dificuldade de terminar suas atividades, aqui, ó, vou te ajudar, né? Criei o to-do list para ele, porque tipo 1 não precisa, né? Tipo 1 tem um to-do list dentro da cabeça dele já. Né? Esse check tá na cabeça dele. Agora vamos ver coisa mais cronológica. A prudência trabalha com uma ordem mais do tempo, se preparar, precaver, certo? Então vamos ver um pouquinho da prudência. Lembram a seguinte situação, que vimos na persistência também. Estão vendo como secundária, qualquer um pode ter, não tem anseio próprio, tá? Ela sustenta e ajuda e apoia o tipo está aqui, ó, na principal. Então, essa prudência que a gente estava vendo aqui, se tu é um tipo 1, que a gente viu há pouco, ela pode te ajudar a satisfazer o anseio do tipo 1, que é organizar e criar processos práticos. Mas não é prudência? Sim. Como secundária, que é o que a gente vai ver agora, ela não tem anseio próprio. Ela está satisfazendo, apoiando a principal. Como diz ali, apoia o tipo. Tá? Apoia a principal. E a prudência é a competência da vez. O que é prudência? Prudência, e canja de galinha não faz mal a ninguém. Já ouviram isso, né? É a busca de alternativas, de meios que garantam a ação. Quem tem prudência se prepara, precaver. Então, vamos ver um conjunto de traços e comportamentos sustentados por essa emoção. Primeiro, analítico. Em que sentido analítico? Nós vamos ver essa emoção, esse comportamento em outros lugares também. O que significa analisar? Então, diálise, análise, certo? Análogo, em paralelo, né? Ou seja, é separar, certo? Analisar, separar uma coisa, outra coisa. Só que aqui, a prudência separa as coisas em termos de o que é ameaça e o que não é ameaça. Eu analiso os riscos. É bom ter prudência. Faz uma análise de riscos. Tá, mas será que vale a pena agora eu comprar dólar? Né? Será que vale a pena? Eu vou viajar no que vem, então não é momento. Análise de riscos. Né? Eu estou pesando essa análise de riscos, se isso é seguro para mim ou não. Será que não é melhor conversar antes com a pessoa? Né? Esse tipo de análise que ela sustenta. Tá? E quem tem essa competência emocional acaba desenvolvendo um traço mais calculista, que é calcular por cenários, imaginar cenários. Deixa a pessoa que tem um pouco mais alerta. Olha que interessante. Quem tem essa competência emocional aqui embaixo, ó, pouco frequente, não está tão atento. E o que é uma pessoa que está menos atenta? Vocês conhecem pessoas assim? A gente fala assim, vamos para a reunião? Que reunião? Pô, cara, tá uma semana inteira falando da reunião. Ah, é, né? E junta tudo que tem em cima da mesa e vai se assuntar no meio do caminho. Conhece pessoas assim? O cara não tá ligado. Pô, e como é que tá o relatório para a gente entregar na sexta-feira? Ah, nem comecei. Cara, se tu nem começou, não tem tempo hábil de resolver isso até sexta-feira. Vai tomar um tempo enorme. É, né? Puxa, eu nem percebi. Não percebeu que não ia dar tempo? Isso leva uma semana para fazer, no mínimo. Tá entendendo? O cara não tá ligado. Agora, quem tem prudência, tá ligadaço. Será que vai dar? Quanto tempo leva? Quem já fez isso? Quanto tempo levou? Eu não quero ser pego de surpresa. Esse é o principal anseio da prudência. Evitar ser pego de surpresa. E não é surpresa ruim, é surpresa que eu precisava e não tinha me preparado, certo? Então eu fico mais alerta, mais atento àquilo que possa ser uma possível ameaça, que possa me pegar de surpresa. E eu desenvolvo com isso um pensamento mais rápido. Esse pensamento rápido que está aqui, ó, é imaginando cenários, certo? Imaginando cenários, imaginando cenários. Quando você vai, já estou voltando. O que vai sustentar uma certa ansiedade. Olha que interessante. Nós vimos na persistência uma certa tensão. Lembra? Eu falei músculo contraído, músculo solto, certo? Então, Luciano, ó, os que têm persistência vão ter mais tensão. Tensão generalizada. Tá? Mexe o pescoço e crack, crack, crack. Tensão no segmento oral, bruxismo. Tensão generalizada do corpo. E eles bancam essa tensão, tá? Eles dão conta. Tá? Agora, quem tem mais prudência tem uma mente mais acelerada, porque não quer ser pego de surpresa. Então, ele pode desenvolver uma certa ansiedade. E a ansiedade temos que
dar nome a ela, porque a ansiedade é o mal do século, né? Então a gente tem que dar nome. Que tipo de ansiedade? Essa relacionada à aceleração mental, que faz o cara não dormir direito, porque está acelerado, se acontecer isso, acontecer aquilo, se acontecer aquilo, a cabeça não para, né? Esse pensamento rápido nesse sentido. Né? Também dá quem tem a prudência esse traço mais de pensamento rápido e mais ponderado. Ponderado é pesar. Pesar os prós e os contras. Então não é um cara que você vai pegar. Quem tem prudência não prefere não ser tão impulsivo, não decidir de supetão. Ah, deixa na hora que a gente vê. Não, na hora que a gente vê, não. Prefiro ponderar e com mais margem de manobra. Prefiro buscar alternativas que garantam a ação. Certo? Tem um plano B, às vezes um plano C. Quem tu acha que inventou backup? Quem tu acha que inventou backup na nuvem? Sabe? Não foi quem, né? Foi quem não queria ser pego de surpresa. Prefiro me preparar. Olha, pensem comigo, gente. Se preparar gasta uma energia enorme. Não é? Ó, é se antecipar. Entende? E aí você vai dizer para alguém que tem prudência, cara, deixa, na hora a gente vê. Vai se gastar tanta energia aí. Vai que o nosso chefe muda de ideia. Mas para quem tem prudência, não é um gasto de energia. Eu prefiro. Interessante isso, né? Eu prefiro, mesmo que meu chefe mude de ideia, eu prefiro quando ele, já que a gente falou nisso, né? Ó, o Dieter falou, gente, exatamente isso, Dieter. Quem tem prudência prefere. Não é precisa. Prefere. Se você precisa e faz, precisa. Não, aqui eu prefiro. Eu prefiro pegar 3 orçamentos. Mas pediram 3 orçamentos? Não, me pediram. Mas depois vão dizer que fui eu que preferi aquela empresa e não aquela outra. Eu prefiro pegar três. Eu, inclusive, tá tudo organizado aqui, ó. Se precisar, assim, ano passado, tá tudo aqui também. Ah, tu guardou os orçamentos? Guardei. Entende? Vai que alguém pede, diz que eu falei, eu não sei o quê. Não, tá aqui, ó. Eu prefiro me precaver. Sim, mas é normal que te peçam isso? Não, nunca pediram. Mas vai que pedem. Tá entendendo? O seguro morreu de velho. Entende? Eu não vou fazer só depois. Tem gente que já, apanhei e agora eu não faço de novo. Gato escaldado tem medo de água fria. Ah, então precisou apanhar, né? Precisou se dar mal. Precisou furar o pneu para você ver que o step estava vazio também, né? Agora tu dá uma olhadinha no step antes. Tô entendendo? Quem tem prudência não precisou. Entende? Eu imaginei, cara, vou viajar com o carro no mês que vem, vou mandar uma revisão. Eu vou ver se o step está em dia. Tá entendendo? Antes, não no dia. Antes. Prefiro isso. Ah, mas gasta energia enorme, mas tu te preocupa com isso? Eu me preocupo, me ocupo antecipadamente. Exatamente isso. Ó, eu prefiro estar preparado e me organizar previamente. Invistam, gente, é um investimento de energia de organização prévia, para se antecipar, para não ser pego de surpresa. É uma competência emocional muito útil. Então, vamos para um exercício. Vamos para o exercício que está na apostila de vocês, na página 100. Na página 100, né? Eu mandei para vocês o e-book aí, né? Digital. Tem gente que tem ela já impressa tal. Aproveita na página 100. Página 100, o mesmo exercício que fizemos a vez passada, com aquele gráfico que vai de 10 a 100%, certo? Quase nunca, situações específicas, frequentemente, quase sempre. Também lembrando que não é um pico e nós estamos focando predominantemente na vida profissional. Então, primeira pergunta, quem está com ela digital, pega um caderninho, né, um papel e anote aí. Percentuais. Então, a primeira pergunta é: quão comum é a presença de um plano B em sua vida? Não precisa ser no papel, tá? Não precisa ser no papel, o plano B. Pode ser na cabeça. Se é 10%, se você botou 10% no quadradinho ali, quer dizer o quê? Que quase nunca você tem um plano B. Mal e mal tem um plano A. Tem gente que não tem plano B nem a pau. Né? Eu estava uns anos atrás, bastante anos atrás, eu falo esses dias, olha só a história. Eu dei um cheque, na época que a gente usava cheque. Eu nem tenho mais talão de cheque. Tá? Mas na época que a gente dava cheque, eu dei um cheque para um amigo meu, o negócio dele, sei lá o que foi. Ele perdeu o cheque. Me ligou, Márcio, perdi o cheque. Tu tem como fazer um cancelamento do cheque? Né, para que quem acha não desconte o cheque? Eu falei, tá, liguei para o meu banco. E, não, mas tem que ter um BO. Então tá, fui lá eu fazer o BO na delegacia
aqui na Beira-Mar, que é a mais próxima que eu tenho da minha casa, da Beira-Mar. Era um dia de chuva. E aquela delegacia, na época, também atendia batidas do trânsito na Beira-Mar. Na época, a gente ia para a delegacia para fazer BO. Acho que hoje ainda vai, né? Hoje ainda vai. Bom, cheguei lá, tinha umas 8, 9 pessoas com acidente de carro na Beira-Mar e para fazer BO. E eu só estava fazendo BO porque o cheque que tinha que ia cancelar. E eu comecei a conversar com as pessoas, ninguém tinha seguro do carro. Eu falei, mas você trabalha com carro? Trabalha com carro. Você trabalha com carro e não te passou pela cabeça fazer um seguro? Não acontece nunca, tal, tal. Não acontece nunca, aconteceu, né? Então, ninguém. Eu fiquei surpreso, lá. Eles não tinham plano B. Interessante, né? Então tá cheio de gente que não tem plano B. Tem gente que não vive na prudência. Tem gente que chega aos 60 anos e vai começar a pensar, pois é, eu acho que eu tenho que pensar na aposentadoria, né? Aos 60, o cara de flash, né? Rapidinho você, né? Então, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, esse é 10%. Se você botou um percentual maior, 30%, opa, para as coisas que são importantes, eu tenho um plano B, Márcio. Né? Tem um dinheiro que eu guardo para alguma desgraça, né? Eu tenho também um plano de saúde, eu tenho um seguro do carro, opa, tem plano B. Tá? Se é 70%, cara, 70%, você frequentemente tem um plano B. Você não gosta de dar um passo maior que a perna. Entende? Você viaja com dinheiro guardado e volta com o dinheiro ainda da viagem. Entende? Prefere as coisas mais organizadas. Tá? Em relação a essa primeira pergunta, coloque o percentual para você. Eu dei 3 exemplos, mas pode ser qualquer um. Só para essa primeira pergunta, anota aí. Anota o percentual para você. Não é. Até aí tudo bem? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte. Todas estão na postura de vocês, tá? A reflexão de ação e reação é comum para você? Essa reflexão do tipo, se eu fizer isso, cenários, pode acontecer aquilo, se eu falar tal coisa, é comum isso para você? Se você botou 10%, não. Você quase não faz essa relação de ação e reação. Nem percebi que o que eu falei a Luciana ia ficar chateada. Não conhece? Tem pessoas assim, né? O cara nem percebe. Alguém tem que dar o feedback para ele. Se é 30%, não, tem situações específicas que eu percebo. Se eu falar isso para o meu cliente, ele pode ficar chateado. Eu tenho uma reflexão. Se é 70%, eu tenho muito aguçada essa reflexão. Então, toda hora, vou falar com o Ildefonso, mas se ele falar isso não sei o quê. Eu sempre faço um test drive interno antes de falar. Então, eu prefiro fazer esse test drive interno. Bota o percentual para você para essa segunda pergunta sobre a sua reflexão de ação e reação, esses cenários são comuns, né? Se você botou um percentual que está entre 30 e 50, essa área aqui, principalmente 30 e 50, normalmente é porque você te é exigido fazer isso. Você tem que dar, né? Quando é teu, 60, 70, 80, é teu já. É teu e você, mesmo que não te exigirem, você vai manifestar isso. E vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte. Lembre-se que isso não é um teste, tá? É um exercício. Você se sente à vontade buscando alternativas que garantam ação? Buscando 3 orçamentos? Indo, pedindo uma segunda opinião para um outro profissional? Né? Falando com um outro colega, com um amigo? Você se sente à vontade de fazer isso? Se você bota 10%, você não, o quê? Perguntar para os outros para quê? Sei lá, não, aí vamos botar coisa na minha cabeça? Não. Né? Tudo bem, você prefere não pegar a alternativa, não olhar para o lado. 30%? Márcio, eu sim busco alternativas que garantam ação, porque senão eu vou ser cobrado, meu chefe vai me cobrar, né? A empresa vai cobrar. É uma situação específica que eu estou sendo cobrado, não é meu. Se eu botei 70%, aí eu não só me sinto à vontade, como não me sinto à vontade só com o plano A. Eu me sinto muito mais à vontade pegando 3 orçamentos. Eu me sinto muito mais à vontade em tomar uma decisão quando eu converso com 2, 3 pessoas que têm experiência na área. Eu me sinto muito mais à vontade em pedir uma segunda opinião para um profissional da área. Estão entendendo? É meu isso. Não me gasta energia. Eu prefiro. Por exemplo, eu tive um aluno muito engraçado. Ele, primeiro dia de aula, ele é um tipo 6, já vamos começar por aí. O tipo 6 tem a prudência como sua principal. É top de linha da prudência, né? E ele, primeiro dia de aula, curso presencial, esse mesmo curso presencial.
Aí todo mundo se apresentando, como nós fizemos na aula passada, e ele assim, por exemplo, eu antes de vir para o curso, de comprar o curso, eu vi no site deles, as empresas que eles trabalham, e eu liguei para lá, para saber como é que foi o curso. Aí, né? Como vocês também não fizeram. Aí ninguém na sala tinha feito nada disso, né? Ligado e tal. Como é que vocês vêm para um lugar que vocês nem sabem? Ó, tá entendendo? Olha o gasto de energia, ligar para uma empresa aqui de Florianópolis para Joinville, tal, para a empresa. Mas para ele não é um gasto de energia. O que seria um gasto de energia? Fecha o olho e vai. E no escuro, vai que eu não gosto, vai que esse cara é um enrolador, vai que não sei o quê. Eu prefiro conferir, sabe? Esses caras são bons para conferir conta, né? Dá conta para o cara conferir, ele gosta de conferir, prefere conferir. Interessante, né? Ótimo, só alegria. Bota o percentual para você, para essa terceira pergunta, e vamos adelante, vamos adiante, tá? A próxima pergunta é a seguinte. Ah, não tem próximo, é só essas três. Então, gente, esse aqui é uma reflexão a respeito da tua prudência, tá? Anote aí, né, para ter um score, vai te ajudar a lembrar como é que está essa emoção em você. Até aí, tudo bem? Beleza? Então, vamos ver agora, não mais como secundário. Eu até citei um exemplo de alguém como não secundária, como primária, né? Mas agora o tema é exatamente isso. Vamos olhar ela além da secundária. A secundária ela pode servir à persistência, pode servir ao sentir-se capaz, pode servir para qualquer um. Agora vamos ver ela como principal. Isso ocorre única e exclusivamente como principal no tipo 6. Isso vai determinar o tipo 6, por exemplo. Nós vimos a persistência no tipo 1 e agora pulamos para cá, para prudência no ponto 6. E a prudência no ponto 6, olha que interessante. Por que isso acontece no 6? Porque esse cara é um teórico. Ele não é um ativo como o 1. Então ele herdou geneticamente uma estrutura que dá conta de vários cenários. Dá conta de um certo nível de ansiedade. E a janela principal dele é a janela que foca em risco, valores e cumplicidade. Então não é só risco, tá? É também um conjunto de valores. Então o que vem à mente desse indivíduo, né? Que essa estrutura neural está tão ativa? Quais são os valores dessa equipe, desse grupo, dessa empresa? Esse cara não vai ficar numa empresa que ele não comulga dos valores. Ele vai sentir como se ele estivesse com um ninho de cobras. Não consegue. Tem gente que consegue de boa, tá? Quer ver uma coisa interessante? Tem gente que alguém na sala está falando mal da empresa em que ele trabalha. Aí alguém diz, você não trabalha na empresa que ele está falando? Não, só trabalho lá, mas... Você vai ver comigo. O que esse cara está dizendo? Que ele não se vê com vínculo na empresa. Eu só trabalho lá. Não tem plaquinha de patrimônio. Agora, para o tipo 6, ele, a empresa, tem que ser família. Se eu não me sinto familiar, cara, essa história de não, isso é só o trabalho lá, é porque ele está uma semana. Senão ele precisa fazer vínculos. E aí, se ele precisa fazer vínculos, quando alguém fala mal da empresa, ele sai em defesa. Não, eu trabalho lá, não é bem assim, não. Interessante, né? Eu preciso estar num lugar que eu possa defender. Estar num lugar que eu não concorde, cara, não é para mim. Faz sentido? Por quê? Porque eu tenho uma base muito forte de valores. Ah, mas todo mundo tem mais ou menos. Esse cara tem uma base muito forte de valores. É tão forte que vai ser muito difícil para esse cara mudar de cidade, mudar até de empresa. Entende? Essas mudanças, porque aí eu quero levar junto meus valores, né? É o gaúcho que vai para o Acre e monta um CTG. Está 20 anos lá no Acre, você vai visitar ele lá, ele diz, mas bate, que bom que vieste. Nem o sotaque a criatura perdeu. Entende? Ele está enraizado com seus valores. Já outros perfis que a gente vai ver, o 3, o 7, no avião indo para Recife, já estão dizendo, ó, gente, bichinho, já se adaptaram. Entende? O 6, não. Fala, Luciana, você ia fazer uma pergunta? Oi, Márcio, tudo bem? Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu acho que você já até explicou, mas é que para mim tá bem difícil. Quando você fala persistência, prudência, isso a gente está se referindo ao 1 ou não? Não. Porque a gente estava no 1, né? Exatamente. É isso mesmo. Lu, essa é uma questão bem, bem importante que a Luciana está levantando, tá? E por isso a gente vai ver todos os perfis e vai voltar a essa mesma questão. Então, nós temos 9 competências emocionais, sem tipo nenhum, Luciano.
9 competências Tá. avulsas, né? Avulsas. Sem tipo. Prudência, persistência, sentimento, capacidade, curiosidade, avulso. Todo mundo pode ter, e todo mundo tem um pouquinho de cada uma delas. A bem, na verdade, todo mundo tem um pouquinho de cada uma. Certo? E pode desenvolver ao longo da vida, inclusive. Faz da vida que eu era mais curioso. Faz da vida que eu. Por exemplo, mãe. Eu não sei se a Jennifer já foi mãe ou não, né? A Luciana eu sei que é, né? É, mãe que não desenvolve uma certa prudência ou persistência morre de ataque cardíaco. Não tem como sair de casa, tipo assim, né? Chega o marido, vamos jantar fora. Ela olha para ele assim, assim? Vamos jantar fora? Vai levar uma meia hora no mínimo só para arrumar as coisas, para, né? Uma madeira e não sei o que e tal, fralda, carrinho, não é assim. Tem que se preparar. Então, ela tem que, na marra, desenvolver uma certa prudência, desenvolver uma certa persistência. Se não desenvolve, padece. Que pode ficar com ela ao longo da vida ou pode abandonar depois de outra fase da vida. Certo? Uhum. Essas são as secundárias, Luciano. Tá. Então, no caso, por exemplo, a gente tem como se fosse a mãe ali, a principal, teoricamente, e depois a gente tem as filiais, que aí, no caso, essas janelas menores, que é o que você falou. Exatamente, exatamente. Boa, boa. Em todos? Em todos. Em todos. Em todos. Tá, tá, eu entendi agora. Ó, Tá, obrigada, viu, Márcio? Eu entendi. esse é um tema que vai voltar porque as pessoas realmente confundem o tipo com a secundária. A secundária da prudência, por exemplo, como está aqui, ó, todo mundo pode ter. Eu tenho muito. Tá. Quarta emoção minha é prudência. Quarta Entendi. é prudência. Todo mundo tem ou quinta ou sexta emoção, uma ordem aí, né? Ou a última. Então, a última está aqui embaixo a prudência, né? Bem pouca presente, tá? Mas, quando é o principal, determina o tipo. Só nessa condição determina o tipo. Então, o tipo 6, mas o tipo 6 pode ter persistência. Claro, mas a persistência não é do tipo 1, é do tipo 1 quando principal. Mas o secundária, o tipo 6 pode ter, porque afinal de contas temos 3 a 4 competências emocionais em alta. Tá, eu entendi. Uma principal e as outras são secundárias. Essa é a grande Tá. sacada, tá? Então, Obrigada. imagina. Então, estamos vendo a janela, né? Então, quais valores devem ser preservados em mudança? Como isso vai afetar a minha equipe? Como é um perfil que a gente chama de perfil de matilha, de clã, né, de cardume, ele está pensando em termos de nós, sabe? Por exemplo, tem uma equipe altamente engajada com você. Ocorre da noite para o dia? Não. Leva tempo, né? E perder? Perder é rapidinho, né? Perder deu. Então, quem ama, cuida. Já ouviram essa história? Quem ama, cuida. Deu difícil conseguir um engajamento das pessoas, agora eu vou cuidar. E o tipo 6 é um cara que vai cuidar da matilha. É o síndrome de pastorado, sabe? Supervisão, né? Para manter as coisas e não perder aquilo que a gente construiu. Manutenção das coisas, ótimos para manutenção. Tá? Então, temos um indivíduo que tem a prudência como a sua principal, ele está no centro teórico, que faz com que ele tenha facilidade com cenários mentais, a estrutura corporal é dada geneticamente do centro teórico, e a janela 6 é a sua principal. Ele tem as outras secundárias também, mas essa é a principal. Foco no risco, valores e cumplicidade. Ó, sentimento de juntos venceremos. Esse é o cara montador de time. Esse cara, assim, tu entenda, esse cara para trabalhar em home office, tem suas complicações home office, porque ele não está vendo as pessoas, não está contábil. Ele prefere trabalhar realmente com grupo. São os mais gregários dos tipos, sabe? No grupo estável, tá? Não é um grupo cada semana, um grupo diferente. Um grupo mais estável. Eles preferem essa estabilidade no grupo, essa cumplicidade, sabe? O famoso juntos venceremos, tá? Então, o que esses caras querem? Eles não só querem, como contribuem com segurança. Esses caras constroem bases seguras nas quais nós podemos construir, bases relacionais seguras, estáveis, nas quais nós podemos construir. Estou entendendo? Se você é um tipo 6, saiba, você veio para construir e colaborar com estabilidade, ou criando cenários de risco para que a gente não caia neles, ou até
criando um patamar de solidez para que possamos construir a partir disso. Certo? Então, essa é a tua principal contribuição. Vejam, ela está em paralelo ao tipo 1, que também tem uma contribuição ligada à ordem. As duas são de ordem. Só que um é mais processos, passo a passo, procedimentos. Vocês também têm um pouco de processo, mas mais com análise de risco. Certo? E outra, enquanto o tipo 1 é mais papo reto, o tipo 6 está sempre olhando para os lados também. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E mais, sabe? Então, eu estou fazendo análise de risco constante. Então, eles se complementam muito no sentido da ordem. Tá? Então, vamos ver alguns traços que agora não só mais são da prudência, são do tipo 6 com esse anseio de segurança. Olha, primeiraço aqui, ó, um dos mais fortes. Ser confiável. Imagina, quer matar um cara desse? Duvida dele. Ô, mano, você tá falando sério? Teve alguém lá que pode comprovar que você esteve lá também? Tem alguma nota fiscal? O cara tá duvidando de mim. Sabe? Isso para eles é insustentável. Sabe? É o fio do bigode. Entendeu? É muito importante ter esse laço de confiabilidade com as pessoas. Elas confiarem em mim e eu confiar nelas. Certo? Muito forte esse senso de espírito de equipe. Sabe? De juntos venceremos. De nós. A ponto de, às vezes, os tipo 6 falarem, ó, a gente lá na empresa, a gente. Eu não está falando eu, ele está falando a gente. Ele sente-se no coletivo. É interessante isso. Dá e quer passos seguros. Não que ele não faça, faz. Ele não vai fazer, vai ficar para trás? Vai fazer, mas só que de forma segura, certo? Não quer dar o passo maior que a perna. Um vínculo de lealdade, de cumplicidade, ó, cumplicidade já falava da janela. É muito importante ser leal. Então, essa coisa de não ser leal é complicado. Alguém não ser leal à empresa, à equipe, ao propósito, complicou, né, a relação. Promove, olha que interessante, promove valores. São promotores de valores. Valores coletivos, tá? Valores coletivos. E altamente consequentes. Ação e reação. Ação e reação. Então, minhas decisões são baseadas em atitudes consequentes. Eu não quero ser inconsequente, tá? Com tal, eles também, como os tipos 1, apoiam e ajudam a criar regras e procedimentos. Regras e procedimentos que garantam um certo nível de segurança. E nesse processo, eu prefiro ser partícipe do processo. O que é ser partícipe? Eu quero estar junto. Eu quero estar junto com a equipe. Não dá para delegar, como a gente diz, delargar, né? Agora, daqui 2 meses nos encontramos aí, cada um trazendo os seus resultados. Não, eu quero participar do processo. Eu quero saber como é que está. E aí, Afonso? Como é que ficou da semana passada para agora? O que já andou? O que não andou? Sabe, eu quero supervisionar. Eles são muito bons para supervisionar. Eles preferem isso. Então, agora imagina, a gente se fala hoje só faz falar daqui 4 meses. Não. E se o cara atrasar, se não fizer tal coisa, ó, e se, eu quero saber. Quero me preparar, eu quero ter uma certa sensação de controle. Controle das possibilidades, na prudência, controle do processo, na persistência. São ânsias de controle. Tá? E esse indivíduo tem uma ânsia de controle boa, controle de não ser pego de surpresa. Certo? Então, agora, vamos ver esse mesmo slide, que eu falei para vocês, que é o slide dos 3 instintos, só que agora não mais para criar ordem, processos estáveis, né? Processos... Não, segurança mesmo, certo? E no instinto de preservação, que é a sobrevivência, ela vai atender esse anseio de segurança. Como? Desenvolvendo vínculos de lealdade, para que eu possa me sentir mais seguro. Sendo mais reservados. Quem eu não conheço, eu não dou muita onda. Né? Prefiro um grupo que eu já conheço. E há uma similaridade com o perfil que nós vamos ver depois, mais tarde, que é o altivo do tipo 2. Qual é a similaridade? Esse tipo 2, que nós vamos ver no futuro, ele tem um traço muito prestativo, solícito. Aqui há uma similaridade porque eu sou prestativo e solícito para quem é do clã, para quem é do meu grupo, meu grupo de segurança. Tá? E o foco dele é na sua carreira, no lar, que a gente chama de casa, né? E família nuclear. A família nuclear é pais e filhos. Não é tios, avó, não, é pais e filhos. Então é bem sobrevivência. Ó. Os indivíduos são bem ligados a relações com a sobrevivência. Carreira, lar,
família nuclear que é pais e filhos. Né? Não é os seus pais, é eles, o marido e esposa e os filhos. Essa é a família nuclear. Esse é o nome técnico, né? Família nuclear. Não família de parentesco, que é família extensa. No subtipo sexual, que é a conexão e expansão com a vida, nós vamos ter um traço mais agressivo e um defensor feroz do grupo. Como assim? Quem que falou isso, Luciana? Não pode falar isso aqui, amiga minha. Saindo da defesa, cara. Impressionante esse pessoal, sabe, um defensor feroz do grupo. Tem uma mente ágil, argumentação forte, e nem parece que ele tenta, que é prudência o tema dele, parece muito mais dominância. Prefere autonomia e independência do que ser pau-mandado. Por isso, em vez de similaridade com o altivo do tipo 2, como preservação, há uma similaridade com outro perfil que nós vamos ver, que é o maior dominante do Enneagrama, o maior dominador, que é o tipo 8. Mas aqui ele domina para se sentir seguro. Que chora é a mãe dele, não a minha. Entende? Não quero ser pego de surpresa. Então, eu defendo a segurança. Esses caras vão defender a lei, vão defender a regra. É muito interessante isso, sabe? Defensor da moral. Mas não é um defensor só disso, é um defensor e um apontador do imoral, do ilegal. Não tem essa coisa assim de passar a mão na cabeça, não. E eles têm uma atitude meio a lá Bolsonaro, assim, de ir para cima, né? Essa atitude mais impulsiva, né? Que defende os seus valores, né? Que sejam eles quais são os valores, tá? E, inclusive, o perfil que é um 6 sexual, esse é o perfil dele, tá no Enneagrama. No subtipo social, temos aí uma integração e pertencimento ao grupo. Então, vemos um indivíduo mais gregário, representante das suas causas sociais, sabe? Ele é o Moisés, que leva a tábua dos mandamentos na mão, né? Tem um dever, mas eu tenho que levar essas informações ao grupo, né? Foca no grupo maior, que é a família extensiva, o sobrenome. Tem aquelas festas, família Silva, né? Família, não sei o que, os caras têm esse grupo grande, ó. É o gaúcho que vai para o Acre e monta um CTG. O CTG, o Rotary, o Lions, são associações típicas daqui, ó. Então, se eu disse para vocês que, né, não querendo, né, aqui entrar na temática de política, mas falei do Bolsonaro sendo um 6 subtipo sexual, nós temos o Lula sendo um 6 também, engraçado, né? Subtipo social. Há quanto tempo está no mesmo partido, com as mesmas causas, entende? Tem um vínculo aí, ó, certo? Então, né, quando a gente brinca que política é tudo farinha do mesmo saco, de uma certa forma até só muda qual é a causa. São causas diferentes, né? Grupos diferentes, com temáticas diferentes. Mas o vínculo com o grupo, né? Está nos dois, e aqui de uma forma mais agressiva, no subtipo sexual, né? Uma língua mais afiada, e aqui mais com essa perspectiva de representação do grupo. Lembrar de algum tipo 6? Fora esses dois que eu citei, né? Tá. Mas não precisa ser político para ser tipo 6, não, tá? Foi só um exemplo. Então, vimos aí, nesse conjunto de traços que eu citei inicialmente, qualquer um pode ter, lembra? Traço mais analítico, traço mais calculista, traço mais atento, alerta, pensamento rápido, tudo isso aqui qualquer um de nós pode ter, investigamos há pouco nesse exercício, inclusive. Agora, no tipo 6, o temos todos esses traços, junto com esses outros que eu apresentei agora, com esse foco, segurança, certo? Esse é o principal foco do tipo 6, certo? Por quê? Porque ele é um teórico, tá? O centro teórico é o centro predominante, a janela 6 é a principal, né? E é parte da natureza dele, tá? Ele veio para isso. Esse cara contribui exatamente desenvolvendo segurança. Então, numa equipe, esse é o cara que vai dizer, puxa, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se tal coisa. Então, vamos se precaver para que a gente alcance os nossos objetivos e não caia nesses buracos. Está entendendo? Ele tem uma função muito importante, não é não? Porque às vezes numa equipe, que acontece muito comumente, eu estava agora numa empresa que eles falam exatamente isso, o que acontece? As pessoas ficam tudo no meio do oba-oba, não, isso certo, é isso mesmo, vamos lá, vamos ser positivo, tal, né? Aí daqui a pouco vem o tipo 6, opa, gente, tudo legal, porra, vamos lá, vem cá, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, não é bom a gente se preparar? Estou entendendo? O papel dele não é positivar. Nós vamos ver outros perfis que positivam muito melhor que ele. O
papel dele é o quê? Não é que, então ele é pessimista. Não, não. Ele é tão otimista que ele acredita que a gente vai conseguir fazer isso a ponto de eu me preparar. Eu quero ter o step no carro, para ter certeza que a gente vai chegar. Tão otimista que eu tô que a gente vai chegar. O pessimista nem vai. Ele recua. Aqui ele não está sendo pessimista, ele está dando só. Vamos ver no Waze qual é o caminho. Vamos reservar um hotel. Vamos imprimir em 2 vias. Vamos mandar e-mail para si mesmo, para ficar na nuvem. Né? Se perder, né? Alternativas que garantam a ação. Eu adoro viajar com esses caras. Primeira coisa que eles perguntam, deixa eu dar uma olhadinha no roteiro. Né? Não, a agência que fez, não, eu sei, mas deixa eu dar uma olhadinha. Quem que tu acha que vai olhar um furo no roteiro e vai achar? O tipo 6. Olha aqui, eu tenho prazo aqui, talvez não dê tempo para pegar o trem aqui, hein? Puta merda, é verdade, cara. Vai ficar bem em cima do laço. Acho que a gente tem que cancelar esse passeio aqui, ó. Tal. Não, né? Tá entendendo? Ele não tá de má vontade, bem pelo contrário, que bom que ele falou isso, né? A pessoa, todo mundo perdeu o trem, cara. Né? Porque o passeio demorou, ou ficou muito em cima do laço. Esse cara, ele tem essa mente ligada nas possibilidades e, né, tem essa capacidade de contribuir com análise de risco. Lembrado de algum tipo 6? Anote aí, anote aí. Então, gente, fizemos uma boa caminhada, hein? Fizemos uma boa caminhada. Olha só, a gente viu 2 perfis já, e são os 2, não tem mais nenhum, ligados à ordem, certo? 2 emoções, não só perfis, desculpem. Né? Aquilo que a Luciana falou, perfil, Luciana, é o tipo. Mas essas emoções não. Eu posso ter essas 2 e não ser nem 6 nenhum. Eu posso ser um tipo 3 que tem persistência e prudência como secundária. Eu posso ser um tipo 2 que tem persistência e prudência como secundária. Mas se eu sou um tipo 1, eu tenho a persistência como principal. Se eu sou um tipo 6, eu tenho a prudência como principal. Então, em resumo, você pode ter uma dessas 2 emoções, até como secundária. Você pode ter as 2. Se você tem as 2, você tem um nível alto de ordem. E você pode ter nenhuma das 2. E se eu não tenho nenhuma das 2, Márcio, o que eu faço? Controle de danos. Não é tua praia, certo? Se apoia em alguém que é mais organizado, certo? Literalmente. Alguém que vai fazer a planilha. Tu vai só meio que alimentar ela, certo? Alguém não é tua praia. Vai viajar, alguém vai te ajudar. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma das 2. Nas minhas 3 competências emocionais, nenhuma delas é persistência e prudência. Tá? A quarta delas é prudência. Então, o que acontece? Vamos viajar, fazer um roteiro? Vamos. Quem vai fazer o roteiro? Qualquer um, menos eu. Eu já cheguei a viajar, agora, estava falando isso, eu ia dar uma aula numa usina, né, numa usina hidrelétrica, aqui em Santa Catarina. O motorista da empresa, da usina, me pega aqui para a gente ir até a usina. Sei lá onde é que é a caixa prego. E aí, chega perto da usina, na cidade, o motorista vira para mim e diz, o senhor sabe o endereço? Eu falei, não, você que é o motorista da empresa, cara. Eu não tenho a mínima noção do endereço. Pensei que você sabia. Não, não, primeira vez que eu venho também, não sei. Puta que pariu. E agora, cara? Entende? E aí, naquela época, eu não pegava celular como pega hoje, tudo quanto é lugar, né? Aí tivemos que até. Aí eu pensei, não, cara, usina hidrelétrica não é um negócio escondido, um negócio que todo mundo sabe onde é que tá. Vamos parar e vamos perguntar. Não deu outra, né? Ah, usina tal, é aqui, ó. Vamos lá. Ainda bem que foi uma usina, não foi uma padaria, né? Padaria ia ser complicado. Aí. Mas isso não aconteceu nenhuma nem 2 vezes, aconteceu mais de 2 vezes. Entende? Tô entendendo? Eu não tenho esse recurso. Então, eu adoro viajar com quem tem, né? Adoro viajar com quem tem, porque eu vou ver na hora. Entendeu? Eu vou ver na hora. Eu não vou ver tanto antecipado. Eu vejo as minhas coisas, como é quarta emoção, entre as 3 ou 4 é a quarta. Algumas coisas que eu tenho, assim, eu tenho na minha mala, que tenho backup das palestras, tudo no pendrive, tenho também adaptador de áudio e cabo HDMI para engatar o computador no projetor que tiver lá. Entendeu? As coisas que eu fui aprendendo ao longo. Eu tenho 2 passadores daqueles, né, de slide, porque se um quebrar, tem um segundo, que é o mínimo que eu tenho. Ah, mas vamos ser precavido. 30 anos, se eu não ficasse um pouco precavido, né? Então, já cheguei em tanto lugar que o cara nem sabia ligar o projetor, comecei a entender de projetor, né? Só isso. Se não dá, aí eu tenho um extensor de USB também, tem uma extensão para USB para ligar lá e tal. Coisas que foi acontecendo, né? Isso porque a minha emoção é a quarta emoção.
Agora, se fosse uma das principais, nem precisaria ter acontecido. Faz sentido? Do nível de precaução. Nem, a Fabrícia também não tem nenhum nível. Várias vezes ela liga para mim, Márcio, como é que liga o projetor aqui? Aonde que ela tá? Na palestra. Ela dá a palestra em 15 minutos, tá te perguntando como é que liga o projetor. Depois, liga no FaceTime, liga no FaceTime para eu poder ver aqui, então, ajudar ela. Tá aí. Menos ainda. E aí? Né? Tem aquelas coisas, gato escaldado tem medo de água fria? Pois é, estamos vendo aqui que não. Se não tiver uma competência emocional que sustenta, vai incorrer no erro a vida inteira. Entende? As experiências nos ajudam a evoluir. Se você absorver a experiência. Se não, é só experiência. Senão depois nem lembra. Está entendendo? Se não houver um recurso, uma janela mental que permite processar o assunto, lembra? Falamos isso na aula passada? Entra aqui, sai aqui. Ó. E bobear, 5 anos depois, alguém conta e a pessoa não lembra. Vocês todos têm essa experiência. Né? Aí eu trabalhei com o Ildefonso lá em 1900 de Caixa Prego. Trabalhamos juntos 5 anos, né? Um lado do outro. Aí eu disse, pô, Ildefonso, tu lembra que essa situação aconteceu? Ele não lembra. Como tu não lembra? Aconteceu isso, tal coisa. Porque para ele, aquilo é um negócio que menos relevante. Mas para mim, não. Era muito relevante. Batia na minha prudência, então aquilo pegou. Tá entendendo? Lembra que eu falei na aula passada do piso reto em diagonal? A gente só memoriza, gente, aquilo que tem algum vínculo. Se não tem vínculo, né, não memoriza. Não tem. E mesmo que eu tenha sofrido, tá? Mesmo que eu tenha sofrido. Se não tiver competência emocional para sustentar a solução para aquilo, sofre de novo. Quantos de vocês já não tiveram colegas que, pô, como é que o cara tá de novo nessa? Será que nunca aprende? Já tiveram isso? Claro, não é que ele nunca aprende, é que ele não tem sustentação para aquele aprendizado. Ele aprende racionalmente, mas depois cai de novo. Não se sustenta. Por quê? Porque um comportamento é estável quando há uma emoção que sustenta. Essa é a máxima que nós temos que lembrar. E não é só entender racionalmente, nós temos que viver isso. Olhar para isso e entender, então por isso que a pessoa está incorrendo na mesma situação, e tentando resolver de um jeito torto, torto para você, que tem um recurso talvez mais adequado para aquela situação, com prudência e persistência, para situações que precisam se preparar. Mas quem tem, por exemplo, curiosidade, que nós vamos ver ainda nas próximas aulas, tira coelho da cartola, improvisa. O cara viaja a vida inteira, e como é que ele aluga, como é que ele reserva hotel? Chegando no hotel. E se não tiver, se tiver lotado? Ah, era para ser. Aproveita para conhecer um pouco a cidade. Então, nunca se desse mal? Ah, se deu, nunca, não lembro. Aí alguém que foi com ele falou, claro que lembro, 3 vezes a gente se deu mal já por causa disso. Ele não lembra. Estava junto. Por quê? Porque para lembrar isso, teria que ter uma emoção que sustentasse isso. Se ele quem tem prudência se ferrou com isso, mas vai lembrar o resto da vida. Né? Quem tem prudência, furou o pneu, estava com o step vazio, nunca mais vai ter o step vazio. Tá entendendo? Tá falando que o Ildefonso há pouco, o meu carro anterior era um Mini Cooper. Nem step tinha. Não tinha step. Tinha um kit de primeiros socorros, que era um negócio para injetar no pneu, para encher ele. Daí, se rasga, ferrou, né? Não tinha step. Eu falei, tipo, vocês não vai comprar esse carro, né? Quando me vê, tá, pô, como é que eu vou viajar com esse carro aí? Vai que estoura o pneu, vai que estoura dois. Entende? Não, então, não, então, é isso mesmo. Não, então, dorme tranquilo. Então é isso, gente. A gente fez uma boa caminhada, por hoje é isso. Vimos duas competências emocionais, prudência e persistência, ambas ligadas à ordem. Tá? Então, nós fechamos o conjunto de ordem. Você pode ter uma delas, você pode ter as duas, você pode ter nenhuma delas. E está tudo dentro. Na semana que vem, essa semana que vem não, essa semana vai ter aula quarta, né? Creio eu. É o que dia hoje, meu Deus do céu. Aqui, agenda. Hoje é dia 20 alguma coisa.
Travou minha agenda do Google, que não consigo ver. Mas acho que tem quarta-feira, essa semana tem aula, né? Tem? É isso, né? Então tem quarta-feira aula também. Aí nós continuamos e vou começar a entrar nos da extroversão. Começaremos a ver, né? E serão no total 3 emoções relacionadas à extroversão. Olha, interessante. 3 diferentes maneiras de extroversão. Como tivemos 2 maneiras diferentes aqui, ó, né? De ordem. Uma ordem mais física, cronológica, e uma ordem mais física, pasta Z, né? E uma ordem mais cronológica na prudência, certo? Maneiras de ordem que se complementam aqui. Na extroversão também teremos maneiras de comportamento extrovertido de forma distinta. Vamos ver cada uma delas. Fala, Jennifer. Ô, Márcio, só para. Tô confundindo aqui. As competências emocionais tu classifica em quatro. 4 grupos. Quatro grupos, tá? E daí os 9, daí já são as janelas, são 9 emoções? Sim, 9 emoções. Aqui são 3, já, por Tá, exemplo. 3 emoções que sustentam a extroversão. Vimos 2 tá. de ordem. Vão ter 2 de introversão e 2 de negociação. Esse conjunto, e nem se preocupa aí, mano, que isso aqui vai voltar, e por osmose, a gente vai repetir tanto que vai ficar pouco para ficar claro, Uhum. tá? Se a gente fica decorando, né? 9 janelas, 9 tipos, nem se preocupa, a gente vai voltar, e vai sempre ver esse gráfico e tal, aí daqui a pouco vai ficar natural, né? Fechou. É que nem eu, tô fazendo aula de italiano agora, e aí eu fico repetindo várias vezes, falei, meu Deus, será que eu vou conseguir decorar isso? Mas tanto repetindo, daqui a pouco sai. Daqui a pouco vai. E nós vamos fazer isso na repetição também. E é isso. É isso. Os 4 grupos. É uma maneira simples de organizar. Por exemplo, vou olhar para as pessoas. O Dieter é mais extrovertido ou mais introvertido? Mais organizado ou mais negociador? Então, essa maneira de olhar para as pessoas nesses 4 quadrantes, né, dá para a gente começar. Não, tem um traço extrovertido. Se tem um traço extrovertido, qual das 3 emoções que sustentariam aquela extroversão? É sentimento de capacidade? É curiosidade? Ou é ímpeto? Porque cada uma delas tem um jeito de sustentar a extroversão e nós vamos ver o jeito de cada uma delas sustentar a extroversão, certo? Beleza? Então é isso, meus amigos. Até quarta-feira. Um Até abraço. quarta. Abraço. Um abraço.